A nossa história começa em um reino chamado de Murim, e alguma coisa estava acontecendo que tá tornando aquele lugar pacífico muito barulhento. E um dos moradores diz que um terrível inimigo público de Murim tinha aparecido, e nem mesmo a Aliança Murim está conseguindo dar conta desse inimigo. E assim cortamos para alguns aventureiros que estão comentando sobre esse inimigo, e parece que ele acabou de atingir a maturidade, mas mesmo assim ele já é um mestre em combate. E vemos uma pessoa em frente a vários inimigos derrotados, e é dito que nem mesmo o esquadrão de subjugação 1 contra 1000 foi completamente inútil contra esse guerreiro. As pessoas dizem que com uma única espada ele impunha a harmonia entre o céu e a terra, e também que ele invoca relâmpagos no céu e tempestades que abalam todo o solo, apesar que algumas pessoas acreditam que isso é só um exagero. Só que o mais problemático é que ele não é só um mestre na arte da espada, mas também tem conhecimentos das artes da feitiçaria, sendo capaz de manipular a mente das pessoas como ele bem entender, e no fim tornando essas pessoas como escravo. E é tão forte que mesmo os outros mestres promissores já caíram no controle dele. E o nome desse guerreiro, que é conhecido como a estrela da seita das trevas e o demônio da espada do caos, é Yohieol. Então cortamos para um dos guerreiros derrotados pelo guerreiro ali, e ele pergunta como ele ousava usar essas artes das trevas e se ele não tem medo da punição dos céus. E bom, o guerreiro parece meio pensativo ao ouvir essa pergunta, mas uma das suas subordinadas interrompe e diz que, como planejado, eles conseguiram acabar com a emboscada das forças especiais inimigas e aniquilaram todos eles. Porém, ela pergunta como ele sabia que era uma armadilha. E o Lorde não responde, fica só ali pensando no quanto as costas dele estavam doendo. E nisso, outra subordinada fala com ele e diz que, conforme ordenado, ela liberou toda a informação confidencial que eles tinham sobre o Murim, o que serviu para aumentar a tensão entre esse Murim e os outros reinos. E mais uma vez, o Lorde nem presta atenção. Ele só pensa em como ele não podia guardar toda aquela fofoca do reino só pra ele. E um dos soldados derrotados tenta gritar por subordinados do Lorde, falando que eles precisam acordar porque estão todos sendo controlados. Mas ele já logo leva uma facada de alguém que manda ele calar a boca. E quem tinha feito isso foi uma espadachim de cabelos brancos, que diz que o Lorde Riol não gosta de ser incomodado. E apesar de tudo que as subordinadas falaram, o Lorde Riol não parece estar prestando atenção em nada. E ele pega um cartaz de procurado com o rosto dele e fica desapontado, porque ele fica completamente confuso com tudo que estava acontecendo. Porém, decide que é hora de ir embora dali. E tipo assim, realmente tá muito confuso até agora, mas ainda é só o começo, né? Por isso a gente tem que entender como é que o protagonista se tornou uma ameaça tão procurada. É bom, assim vemos um flashback de um garoto vendo alguém importante para ele pegar fogo, e ele pensa em como ele não tinha nada, nenhuma moeda, nem mesmo uma espada para se defender, e é por isso que ele não conseguia proteger ninguém. E alguém estava levando embora uma garota de cabelos brancos e olhos vermelhos que parece ser importante para o garoto, e ele estava furioso e dizendo que iria ficar mais forte. Ele promete que vai se tornar o artista marcial mais forte e conseguir viver em uma mansão de luxo para poder salvá-la. E depois disso cortamos para uma vila onde alguns mercadores estão bebendo para comemorar por terem conseguido voltar vivos, e dizem que vão reportar para o seu superior no dia seguinte. E eles ajudaram um viajante, membro da guilda Iowon, e ele fala que não esperava menos da vila dos 6 clãs e agradece pela ajuda. E o nome dele é Jo Yeon, e um dos mercadores fala que não foi nada e que se fosse por ele, eles não teriam chegado com segurança. Afinal, o mundo é perigoso, e como Jo Yeon carregava uma lança, vale a pena ter alguém como ele junto. Nisso, eles convidaram ele para entrar na guilda para trabalharem juntos, porém um deles diz que seria melhor falar com o mestre da guilda primeiro. E o Jo Yeon agradece e diz que adoraria, só que não pode porque seria difícil para ele no momento, já que ele tinha um juramento que precisava cumprir, e é por isso que, inclusive, ele está naquela cidade. E o mercador diz que entende, é por isso que não iria tentar pará-lo, mas é melhor ele ter cuidado. E como ele é um artista marcial, ele deve saber se cuidar. Porém, é que tem um monstro que foi avistado próximo à Vila dos 6 Clãs. E esse monstro caçava artistas marciais e anda por aí se gabando por ter derrotado eles enquanto carrega um saco com o cadáver deles dentro. E ele pergunta se o Jo Yeon ouviu falar dele, e é um dos supernovas que estão abalando o mundo das artes marciais. E o
Joyeon falou que conhece sim, e todos ficam surpresos. No entanto, é nessa hora que a porta do bar bate, e de lá sai um homem gigante carregando um saco sujo de sangue. E todo mundo já tranca o Tobias de medo, né? Enquanto o carinha tava andando pela taverna. Entretanto, o Joyeon não parece nada nervoso e até dá um sorriso, pois as duas estrelas do mundo das artes marciais não iriam parar por nada até alcançarem a vitória. E eles não mostram perdão independentemente de quem são os seus oponentes, e são os grandes vilões daquela era. E esse homem aí é o espadachim demoníaco da facção herege, Yohio. E ele já entra com poucas ideias e pergunta aonde estava o dono da taverna. E um atendente diz que ele está fora para serviço agora, porém poderia arranjar um lugar para ele e ficar por enquanto. E a mulher percebe que o saco estava coberto de sangue e diz que vai levar para ele se ele quisesse. Entretanto, ele segura o braço dela e manda ela parar, o que faz todo mundo no bar ficar paralisado de medo. E ele diz que aquela lá é a presa que ele caçou, então não era para ela tocar naquilo. E nisso a atendente já pede desculpas e tá completamente paralisada. E pra piorar, o saco começa a se mexer e o Ryo reclama do que quer que esteja lá dentro ainda estava vivo. Porém, ele acrescenta que já vai acabar com a dor dele ali mesmo. Só que é no momento em que ele está colocando a mão perto da bolsa que o Joyeon aparece e aponta a lança pro pescoço do guerreiro. E ele fala que mesmo que o mundo das artes marciais valorize a força, era desagradável ser desafiado para um duelo por alguém como ele. E os clientes do bar já ficam malucos se perguntando se ele perdeu a cabeça. Enquanto isso, o Ryo pergunta se ouviu direito e se ele realmente desafiou ele para um duelo. E o Joyeon acrescenta que ele não passa de um vilão que proíbe o que é certo e abusa do seu poder para controlar as pessoas comuns. Isso ele se chama de herói do Murin e diz que depois de derrotá-lo, ele iria restaurar os caminhos do mundo das artes marciais. E ele então se apresenta como Joyeon e isso faz o Ryo dar uma risada pela primeira vez desde que entrou na taverna. E ele pergunta se ele realmente achava que ele proíbe o que é certo e estava realmente disposto a subjugar ele em combate. Nisso, o Prota olha diretamente pro Joyeon e diz que ele deve estar entendendo algo errado ali. Mas quando ele ia continuar a falar, o Joyeon corta ele, dizendo que ele faz muito barulho e que se ele vai inventar uma desculpinha qualquer, que era pra ele nem perder tempo com isso. Então o Joyeon bate sua lança no chão e diz que só veio até ali para lutar com ele. Então ele deveria vir pro X1. E o Prota pergunta se ele realmente queria começar a luta ali mesmo, porque seria melhor ir lá pra fora, né? E o Joyeon pergunta se ele não tava tentando fugir falando isso. Então o pessoal do bar começa a falar que ele só pode estar maluco, porque esse monstro diante do Joyeon era a pessoa que eles estavam falando na história antes. E que independentemente dos métodos, ele vai usar qualquer método trapaceiro para vencer, pois ele era um verdadeiro demônio cruel. E o figurante pergunta se mesmo depois de ver tudo isso, ele ainda queria duelar. E o Joyeon apenas agradece pelo aviso, e ele ainda tinha um juramento dele, que é se tornar o melhor de todo mundo. E assim ele vai poder fazer os caras maus tremerem de medo. E assim o Prota sai para se preparar, mas no momento em que ele fecha a porta, ele faz uma cara de assustado e decide que quer meter o pé dali. Pô, ele só veio ali para vender a presa dele. E vemos que dentro da bolsa tinha um porco que ele ia vender pra guilda. E ele só parou a moça naquela hora para não acabar estragando a comida. E ele também não entendia porque todo mundo olha pra aparência dele e já assume que ele é um cara mau e forte. Porque o Prota não sabe nada de artes marciais e é só um guerreiro de terceira categoria que o pessoal tá confundindo com o Lorde. Além de que ele não faz ideia do que fazer com o Joyeon, que tá doido pra lutar contra ele. E já que ele é um cara que sai jogando a lança na cara de todo mundo sem avisar, o Prota diz que precisa achar uma saída de lá e que não quer morrer de jeito nenhum. Pelo menos não até ele conseguir cumprir a promessa que ele tinha feito. E cortando agora pro lado de fora, vemos uma garota de cabelos brancos andando na cidade no meio de uma multidão. Até que ela escuta uma voz do Joyeon chamando o Ryo para a briga. E ela então chama a atenção dele, que pergunta quem ela era. E a garota tira o chapéu, revelando ser muito bonita. E então ela pergunta sobre o duelo dele com o demônio do caos, Ryo. E no momento em que o pessoal vê o rosto dela, todos na hora já reconheceram que ela é a lendária espadachim do Sol e da Lua,
Baek Seon-ha. Ela é a principal discípula do antigo maior artista marcial daquele mundo e o cara que derrotou os maiores artistas marciais de cada uma das facções, conhecido como Dragão e Fênix, além dele ser o oposto do demônio do caos. Além de que ela é a líder da facção ortodoxa. Ao ouvir isso, Joyeon já fica com medo porque se ele se unir com alguém como ela, ele não vai conseguir fazer o nome dele ficar famoso. E então ele fala que está ali para caçar o Hyeol, o herói do Murin. E ao ouvir isso, a Seol-ha fica feliz por finalmente ter encontrado ele. E a cara que ela faz já é o suficiente para deixar o Joyeon apaixonadíssimo na mina. E ele pergunta se ela quer se juntar com ele. E enquanto isso, vemos que o Prota tava pensando em uma forma de se safar desse duelo. E lá dentro ele pensa em chamar as autoridades, já que aquele duelo era ilegal para começo de conversa. Só que então a porta é cortada em pedaços, lançando o Hyeol para longe. E o Joyeon aparece na frente dele. E o Prota tenta pedir para ele esperar lá fora, porque ainda não terminou de se arrumar. Porém, logo atrás dele, a Seol-ha aparece e diz que depois de tanto tempo, finalmente conseguiu encontrá-lo. E nessa hora, o Prota fica incrédulo e a garota afunda a cara do Joyeon no chão com um único golpe. E ela diz que finalmente conseguiu se tornar a maior artista marcial do mundo e ganhou muito dinheiro, assim como ela tinha prometido. E vemos que na real, a promessa que ele fez antes não foi pra salvar ela, mas sim que eles se casariam e agora ela tá de volta pra cobrar isso dele. E o Joyeon, depois de tomar essa sova, ele tá todo quebrado, né? E os médicos tiveram que vir pra ajudar ele. Mas eles não faziam ideia do que tinha acontecido com ele, já que ele entrou com uma espadachim poderosa e mesmo assim acabou sendo derrotado. E agora só o Prota e a Seol-ha estão sozinhos dentro da taverna. E as pessoas já estavam esperando uma batalha até a morte, mas mal eles sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Primeiramente, o Prota não reconheceu ela. Tenta mandar um migué falando que se ela estava procurando pelo demônio do caos, ele viu ele correndo para fora mais cedo. E o Prota tinha aprendido uma regra muito importante desde que chegou no Murin. Todo mundo que aparece com uma espada e já chega chutando uma porta, nunca é uma pessoa normal. E vendo aquela mulher, com toda certeza ela não era normal, então ele decide levantar e sair de lá de fininho. Porém, ela segura a mão dele e diz que não era uma madame. E ao ouvir isso, ele na hora se lembra de ter ouvido essa mesma frase quando criança. E ela pede pra ele repetir como eles faziam nos velhos tempos. E ele finalmente reconhece que é ela, e ele a chama de Lady Seol. E ele conta que, há 15 anos atrás, durante uma época de muita fome, a Seol foi vendida como uma escrava e o Prota foi junto como servo dela. E ela era a mais jovem da casa onde eles viviam, além de ser o motivo dele ter ido até Janghu, e o começo e o fim da jornada dele. Então o Prota já começou a dizer que só poderia estar sonhando, pois a pessoa que ele estava procurando tá sentada ali do lado dele tomando chá. Porém, ele não sabe muito bem o que perguntar agora. O Prota tá tão nervoso que ela pergunta se ele não vai beber logo o chá dele. E o Prota diz que vai beber e acaba chamando ela de minha senhora, o que obviamente deixa ela muito brava, pois ele estava sendo muito formal, já que ele tinha prometido que não ia mais fazer isso depois daquele dia. E o Prota pede desculpas e chama ela de Lady, porém ela diz que também não gosta de ser chamada assim. E nisso o Prota chama ela de Seol-ha e acrescenta que estava muito feliz de ter encontrado ela de novo. E isso também deixa ela muito feliz e o Prota não consegue parar de sorrir olhando pra fofura dela. Pô, já começou bom então, né? Que agora o Prota vai, o que? Basicamente casar com... Olha com essa mulher aqui, meu irmão, o cara tá feito. E bom, ao ver a espada dela, o Prota se pergunta se ela conseguiu virar uma artista marcial também. E ela respondeu que sim, e que trabalhou o máximo que pôde para manter a promessa. E ao ouvir isso, o Prota finalmente se lembrou da promessa de se casar que ele fez há tanto tempo atrás. Só que tinha uma coisa errada. E ela pergunta se ele se lembra dessa promessa, e o Prota responde que sim. E enquanto a garota explica que ouviu os rumores e veio ver se era ele mesmo, o Prota pergunta desses rumores que ela estava falando. E ela diz que são os rumores sobre o demônio do caos, e ela fica desapontada ao ouvir que ele faz coisas erradas com as mulheres e simplesmente vai embora. E ouvindo isso, o Prota pergunta quem é que está espalhando esses rumores para começo de conversa. E ele diz que não se importa com o que as pessoas falam dele por aí, pois o que importa é que os dois cumpriram as suas promessas. E a Seol concorda e pergunta então se eles já podem se casar ali mesmo.
Só que ela não imaginava era que alguém já tinha pedido pela mão do prota. É tipo assim, basicamente no Murin existem duas coisas que nem mesmo os mestres poderiam escapar. E uma delas sendo a passagem do tempo, e a outra sendo um esquema de aluguel. E o prota explica que todos os dias horríveis que ele teve em Jianghu, um dia em questão acabou se destacando dos outros. Tipo assim, não teve um dia que ele tava lá de boa, até que alguém se aproximou dele e perguntou se ele era o terrível demônio do caos, Ryo. E essa garota aí perguntou se ele estava precisando de dinheiro e se apresenta como Han Kyung, uma mercadora da Companhia Eternal. E a cena corta e vemos que a Seol levou o prota até essa Companhia Eternal para ele quitar a dívida dele. E a Seol diz que ouviu toda a história da dívida do prota e de que a Hyung estava utilizando a dívida das pessoas para controlar a vida e a renda delas. E a mercadora diz que isso é bem constrangedor e o prota concorda, só que por motivos diferentes. Basicamente, o prota contou a versão dele da história pra Seol, mentindo, dizendo que ela tava extorquindo ele e outras pessoas, fazendo ela meio que parecer ser uma vilã, tá ligado? Só que no fim das contas, a Hyung só tava ajudando ele. Basicamente, pra quem não entendeu, o prota era um caloteiro. E ele tinha feito tudo isso porque ele se sentia inseguro com o casamento, já que a Seol era uma mestra incrível e ela se convenceu de que ele também era. Por isso que, se ela acabar descobrindo que ele na verdade era fraco, poderia dar problema pra ele se ela perguntar o que ele andou fazendo enquanto ela trabalhava para cumprir a promessa. Então, basicamente, ele tava implorando pra Hyung cooperar com a mentira dele só dessa vez. Então, a moça diz que houve um desentendimento. Eles só compraram o nome famoso do Ryo como troca por um pequeno favor. Porém, a Hyung percebe os sinais que o prota mandou pra ela e vê que ele quer que ela se livre da Seol pra ele, apesar de não ter entendido o motivo. E a Seol pergunta quanto foi que custou esse pequeno favor. E a Hyun responde que é complicado dizer, porque o contrato que eles assinaram usa uma reputação dele como garantia. Mas se fosse pra dar um valor, ela colocaria um número grande, tipo uns 100 mil niangues. E o prota, percebendo que ela entendeu a sua indireta, pensa em como ele não esperava menos de um dos membros das maiores guildas de mercadores do mundo. E ele acha que com isso ele conseguiu ganhar um pouco de tempo, pois ele não poderia se casar até ele conseguir juntar essa quantia de dinheiro pra pagar a dívida. Mas é aí que a Seol puxa um saco enorme de dinheiro e coloca na mesa. Lá tem exatamente a quantia que ela precisava para pagar a dívida. E o prota até se pergunta de onde diabos ela estava guardando todo aquele dinheiro. E ele pergunta se aquilo ali não é dinheiro para gastar demais com uma pessoa que nem ele. Porém, a espadachim diz que não se importa, porque ele vai ter muito mais dinheiro que aquilo quando eles forem casados. E também ela acrescenta que não tem nada que ela não gastaria por ele. E essa fala acerta direto no coração do nosso prota. E a Hyung diz que tem até mais de 100 mil niangues ali. E a Seol pergunta se ela pode deixar ele ir agora que a dívida foi paga. Porém, a Hyung percebe que poderia ganhar um pouquinho mais de dinheiro nessa situação e manda eles esperarem. E a Seol já pergunta se aquilo não era suficiente. E do nada a Hyung diz que sim, pois o relacionamento deles não era algo que poderia ser medido com dinheiro sozinho. E do nada a Hyung dá um abraço no prota, chamando ele de querido marido. E é óbvio que a Seol fica cheia de ódio por isso. E bem baixinho o prota pergunta o que diabos ela estava fazendo. Porém, a Hyung fala para ele ficar calmo e seguir o plano, já que o problema era só mandar aquela mulher embora. Porém, não parece ter sido uma boa ideia, porque a Seol simplesmente puxa sua espada e carrega ela com o seu poder, mandando a Hyung sair de perto dela antes que ela mesma faça ela se afastar. E bom, vendo que a Seol tava cheia de sangue nos olhos, o prota tentou acalmar ela. E de início não parecia que ia dar certo, mas ele se coloca na frente da Hyung e diz que ela também é uma pessoa importante pra ele. Nisso a Seol pensa um pouco e no fim ela para o seu ataque, o que deixa o prota muito aliviado, que pelo menos ele conseguiu sair vivo dessa enrascada. Aí óbvio, ele pede desculpas, né? Porém a Seol apenas vira suas costas e vai embora dali. Nisso a Hyung acha que o prota tá feliz por ter finalmente mandado ela embora, dizendo que como mercante ela se orgulha de conseguir ler muito bem a situação e pergunta se não era isso que ele queria no fim das contas. O prota sai do escritório e não parece muito feliz com o resultado. A aura de depressão dele faz com que todos em volta fiquem com medo. E o prota percebeu que ao olhar na cara da Seol, ela parecia muito desapontada e provavelmente estava pensando que ele estava traindo ela, pois no primeiro encontro dos dois, eles eram apenas a filha de um nobre e um servo, e ele queria ao máximo cortar essa distância entre os dois. Por isso ele se sente mal por ter feito ela se esforçar tanto para se tornar uma mestra e não desperdiçar todo esse esforço.
Então, por enquanto, a primeira coisa que ele precisa fazer é encontrar ela de novo. Felizmente, ele escuta uma fofoca de que viu alguém correndo pelas montanhas naquela manhã. E a pessoa estava completamente pálida, como se tivesse acabado de perder a sua alma. E quando um dos moradores fala que ela pode ter corrido em direção ao penhasco, o prota já logo pensa no pior e que ela vai tentar se jogar de lá. E ele chega pra perguntar pros moradores pra onde ela tinha ido, só que só a sombra dele já bota medo nos dois. Então, sem nem pensar duas vezes, ele corre até a floresta pra procurar ela. E ele não acreditava que ela seria capaz de fazer algo assim. Porém, como ele ouviu as pessoas dizendo que ela correu pra lá, então ele decidiu procurar por todos os lugares possíveis. E ele encontra ela em cima do penhasco depois de procurar por um tempo. E parece bem perigoso, tem até uma placa pedindo pra tomar cuidado. E o prota corre preocupado pra cima dela, pedindo pra ela não fazer isso. E que ele iria fazer o casamento, ou seja lá o que quiser que ela faça. Só que na verdade não era ela que tava lá em cima, mas sim um velho que pergunta do que ele tá falando. Aí é óbvio que fica um clima entre os dois, com o velho tá perguntando se ele queria casar com ele. Porém, então o prota solta o velho e diz que foi um engano, que ele confundiu com outra pessoa. E ele tenta sair de lá todo envergonhado, até que o velho manda ele voltar, perguntando se ele simplesmente vai sair dali e falar aquilo sem arcar com as responsabilidades. E quando o prota tenta se explicar, o velho dá uma lição de moral pra ele, falando que não existe erro nenhum, e que ele não deveria pensar como se ele fosse o único que estava nervoso ali. Além de que ele não deveria subestimar o que está no coração daquela jovem. E o prota tenta perguntar quem é aquele velho no fim das contas, mas é aí que a neta dele chega do nada e ela veio pra levar o avô dela pra casa, e pergunta o que diabos ele tá fazendo ali. E antes de arrastar ele de volta pra tomar os remédios, o prota fica completamente confuso e triste ao mesmo tempo por ter recebido conselhos amorosos de um velho caduco. E depois que ele ajuda a garota a levar o velhote pra casa, ele começa a pensar sobre os sentimentos da Seol. Ele fica se perguntando por que ele tá prestando tanta atenção no conselho do velho. Mas é aí que finalmente ele chega em casa, onde a Seol já tava lá esperando por ele e dando boas-vindas por ele ter chegado. E ela fala que foi ali o primeiro lugar para onde ela voltou quando chegou na vila e ficou ali a tarde toda esperando por ele. E diante disso, o prota apenas perguntou se ela tinha chorado. Nisso, ela responde que não, porém o prota sabe que isso não é verdade. E ele explica que ele e a mercante não tinham nada juntos. E a Seol diz que sabe que ele não é esse tipo de pessoa, mas também estava claro que ele faria qualquer coisa para evitar se casar com ela. E diante disso, o prota percebeu que a Seol já tinha sacado, então fala que sim, ela estava certa. Ele não poderia se casar com ela agora. E a Seol fica bem triste, mas diz que entende e decide que vai embora. Só que o prota não quer que ela vá embora, então ele conta toda a verdade pra ela. Conta que ele recebe um salário michuruca, que se não fosse pela ajuda da Hyung, ele nem conseguiria pagar aquela casinha onde ele mora. E que também todos os rumores sobre ele são mentiras. Ele nem é forte, nem conseguiu cumprir a promessa que ele tinha feito com ela. Mas se tava tudo bem pra alguém como ele amar alguém como ela, ele pede então que a Seol espere ele só por mais um pouco, pois ele jura que vai cumprir a promessa, não importa como. Cara, esse tipo de promessa que dá até medo, né? Porque tipo assim, tá parecendo aquelas promessas que eu falo, eu vou pra guerra ali e já volto, que a gente vai casar quando a guerra acabar. É basicamente isso. E nisso, a Seol aceita e os dois ficam ali abraçadinhos por um tempinho. Só que depois disso daí, eles ainda estão abraçados. O prota começa a estranhar e pergunta o que tinha acontecido. E é aí que a Seol fala que se eles não podem se casar, pra ela tá tudo bem, já que é isso que ele quer. Então, ela simplesmente joga o prota no chão com toda a sua força e se joga pra cima dele, falando que pra ela é até melhor que o casamento seja depois, porque assim vai ser bem mais especial, já que aí os filhos deles vão poder comparecer à cerimônia. Rapaz, que essa que eu chamo... O Cristiano Ronaldo perdeu. Não tem atacante melhor que essa aqui não. E bom, a gente não vê o que acontece, mas pela cara do meliante ali já dá pra imaginar. E algum tempo depois, a fofoca se espalha que um membro da seita ortodoxa foi conquistada por um membro da seita não ortodoxa. E basicamente, por culpa daquele figurante que viu os dois se pegando, todo mundo acha que o prota derrotou a espadachim e tomou ela como esposa. E eles até dizem que ele venceu porque tomou a família dela como refém. Rapaz, olha o poder do rumor, né, velho? O cara tá ficando forte sem nem ter força. E bom, essa mentira toda chega nos ouvidos de uma garota, que ao ouvir sobre as notícias envolvendo o prota, decide que vai ao encontro dele. E essa daí era membro do clã Sancheon Tang. E ela comenta que vê bastante potencial no prota e vai lutar com ele pra decidir quem é o mais forte para receber o título de maior sob os céus.
apesar de não deixar claro o que isso significa por enquanto. É assim, alguns dias depois, o Prota e a Seol estão morando juntos, quando de repente aparece um cara chamando pelo Prota e xingando ele de tudo e quanto é coisa, e dizendo que hoje é o dia que eles vão resolver tudo isso, e que ele andou esperando muito por esse momento, então não vai pegar leve com ele agora. E ele pergunta se o Prota se lembra que o dia que era hoje, e é nessa hora que a Seol aparece por detrás dele e coloca a espada bem no seu pescoço. Ela fala humilhante ali que hoje era o dia do aniversário da morte dele. Ah, e ela acrescenta que ela é a senhora daquela casa. E o homem fala que, na verdade, ele é o dono daquelas terras ali. E que hoje era o dia do aluguel. Rapaz, o Prota é tipo seu Madruga, não é possível. Se bem que seu Madruga não tinha mulher, né? Bom, eu acho. Tá, voltando pra história. Depois dessa confusão toda aí, eles entraram na casa e a Seol foi cozinhar o almoço pra eles. E o cobrador tava falando sobre o aluguel pro Prota e ele reclama do preço. E o cobrador reclama falando que, além dele estar atrasando o aluguel, ele ainda tentou matar ele quando ele veio cobrar. E ele acrescentou que o Prota destruiu todo o hotel da cidade. E o Prota, né, meio tentando dar um migué no cobrador ali, oferece o porco como compensação, o que deixa o cobrador ainda mais nervoso. Entretanto, a Seol tava lá no cantinho só observando tudo, então ele já quieto faixa. Nisso, o cobrador pergunta quem era ela. E o Prota meio que explicou toda a situação, que ela era amiga de infância que ele tinha contado antes. E o cobrador fica surpreso em saber que ela é uma garota de verdade. Porém, é quando ele fala que o nome dela é Baek Seoma, o cobrador percebe com quem ele tava lidando, e ele pergunta se toda aquela fofoca sobre ele era verdade. Aquele negócio dele estar hipnotizando a garota ali. E tipo assim, não sei se vocês perceberam, mas o cobrador tava conversando tranquilo com o Prota. Pois aparentemente, o Prota é um conhecido desse cobrador ali, e ele era a única pessoa que sabe que o Prota não era esse Lorde Demônio que todos falam. E ele tenta desmentir qualquer rumor sobre o Prota pra tentar ajudar ele. Porém, esse rumor aí, ele não conseguiu desmentir, e ainda por cima acabou se espalhando por toda parte. E o Prota pergunta por que eles estavam achando isso dele. E o cobrador diz que o rumor da hipnose é com certeza bem mais fácil de acreditar do que uma garota apaixonada por ele e dando comida na boca dele. Por isso o cobrador fala que era bom o Prota se ligar que tinha um baita de um holofote em cima dele agora. E o Prota fica meio preocupado, né, porque ele não fazia ideia que isso poderia chamar tanta atenção. Mas a Seol diz que tá tudo bem, porque ela vai ficar ao lado dele. E depois de ouvir ela toda preocupada com ele, o Prota diz que vai trabalhar duro pra conseguir uma casa melhor pra eles viverem. E assim o mundo não vai mais tentar separá-los. E ele finalmente iria poder pedir a Seol em casamento. É o cobrador, que já tava cansado desse papinho aí meloso, perguntou ao Prota se ele tava pronto pra finalmente pagar o aluguel. Nisso a cena simplesmente corta e vemos que o cobrador tava muito feliz, porque eles voltaram lá no escritório da Hyung pra pedir aqueles 100 mil niangues que eles tinham dado pra ela no dia anterior, pra compensar por ela ter dado em cima do Prota e causado toda aquela confusão. E o cobrador, quando vê todo esse dinheiro, pergunta se eles não estão a fim de comprar logo a casa pra eles. Porém, o Prota diz que não, pois ele queria guardar esse dinheiro para um momento mais oportuno. E, de qualquer forma, o dinheiro era da Seol e não dele. Entretanto, a Seol o corrige, dizendo que o dinheiro agora era dos dois, já que eles iriam se casar no futuro. E dessa vez, o cobrador faz uma cara de nojo, mas diz que se eles conseguirem guardar o dinheiro, pelo menos, ele pode ficar tranquilo em saber que eles vão conseguir pagar o aluguel daqui pra frente. E ele ainda fala pro Prota não fazer nenhuma besteira e pra não trazer nada perigoso do Murim pra casa dele. O Prota falou pra ele ficar tranquilo, que nada de ruim vai acontecer com aquela casa. Vai nessa, confia. E depois que a cena cortou, vemos que o Prota se zicou em menos de um quadro, porque a casa inteira tava pegando fogo. E é óbvio que eles ficaram boquiabertos, né? E sem ter escolha, o Prota dá o dinheiro pro cobrador logo pra evitar qualquer desavença. E tipo assim, de primeiro momento eu tinha achado que a Seol tinha deixado uma panela ligada e pegou fogo na casa, né? Mas não, das chamas, vemos que quem colocou o fogo na casa é aquela garota que tinha aparecido um tempinho atrás. Então ela pousa na frente deles e se apresenta como a nova representante do clã Sancheon Tang. O seu nome é Tang Hye, a Fênix Venenosa. E ela tinha ido até ali exclusivamente para assassinar o Prota. E a Tang tava toda animada e já chama o Prota pro fight. Entretanto, a Seol tava tão pistola que ela corta até o balão de fala da garota. E com esse mesmo corte, ela destrói a casa do cobrador sem querer. E a Seol dá mais uma olhada pra garota e diz que não liga pra quem ela era, porém quer saber o que ela veio fazer naquele lugar. E a Tang já fica animada e diz que já faz muito tempo que ela não via a Seol. E nisso ela já começa a se preparar pra
batalha. E a Tang também acrescenta que aparentemente os rumores eram verdade, e aquilo não estava nos planos dela. Porém, como chegou a esse ponto delas se encontrarem, então ela iria mostrar o poder da técnica do veneno do clã Sancheon Tang. Só que quando a cena corta, a Tang tá enterrada no chão sem conseguir se mover, o que mostra que a Ciel realmente não perde tempo. Depois dessa luta, entre aspas, elas conseguem apagar o fogo, e o Prota diz que agora eles vão ouvir o motivo dela ter feito esse ataque. Enquanto isso, o cobrador continuava se lamentando pela casa queimada dele. E a Tang continua agindo normalmente, mesmo estando enterrada no chão. E ela diz que, independentemente de ter perdido, ela ainda é a herdeira do clã Sancheon Tang, e que aquela luta ainda não tinha acabado. Nisso, ela dá o sinal para sua parceira atacar, e ela surge das sombras pronta para lutar. Só que Ciel nem dá tempo pra Tang apresentar todos os títulos da parceira dela, e a coitada já é enterrada no chão também. Mas voltando pro título daquela mulher ali, ela era a assassina silenciosa Tang Gel, que no fim acabou não fazendo nada. E o Prota, mais uma vez, tenta perguntar por que ela estava atacando eles. E ela finalmente explica, dizendo que era natural um membro da seita ortodoxa invadir as terras do líder de uma seita rival para resgatar um aliado sequestrado. Falando que usar fogo como uma introdução ao ataque é uma tática básica, o que deixa o cobrador com mais raiva ainda, se é que isso era possível. E a Tang diz que ele não deveria ficar surpreso, até porque foi ele que sequestrou a espadachim, então aquele ataque não era nada mais do que o karma voltando pra ele. E é óbvio, o Prota tava achando muito estranha essa situação, né? Porque, tipo assim, durante a luta, a Tang disse que iria matar a Ciel, então como ela queria matar a pessoa que ela veio salvar? Nisso, a Tang tenta desmentir, dizendo que falou aquilo só porque tava no calor da batalha. Porém, a guarda-costas dela ali sai falando tudo. E o alvo principal da Tang sempre foi a Ciel. E ela explica que o motivo disso é que 2 anos atrás, durante um torneio em Murin, a Tang foi completamente esmagada pela Ciel. E ela guarda rancor por ela desde então. Daí ela ficou esperando pra se vingar, mas a guarda-costas sente que exagerou um pouquinho. E a Tang fala que tanto faz, porque no fim das contas, o Prota ainda sequestrou a Ciel. Então, se ela conseguir matar ele, vai receber a recompensa por isso e ainda vai conseguir se vingar da Ciel, que seria 2 pássaros numa pedrada só. E quando o Prota pergunta se a Ciel conhecia a Tang, vemos que a espadachim nem lembra mais quem ela era. E isso deixa a garota ainda mais irritada, e diz que aquilo ali já deu. Ela foi a única humilhada pela Ciel, e antes dela conseguir humilhar outra pessoa, ela vai acabar com tudo ali mesmo. Então ela pede para o Tang Gel pegar aquilo, e a guarda-costas declara que não acredita que ela vai usar isso mesmo. E do nada, começam a brilhar uma luz verde, e avança em direção ao Prota, mas simplesmente passa direto. E a Ciel, vendo isso, diz que ela não iria conseguir fugir dali tão facilmente. Só que do nada, a Tang Gel volta, e dessa vez trazendo alguma coisa junto com ela. A Tang diz que não queria apelar para isso, mas não teve outra escolha. E era gentileza por gentileza e reféns por reféns. E vemos que a Tang Gel sequestrou uma velha senhora e tá apontando uma faca pro pescoço dela. E elas dizem que se eles não quiserem que algo ruim aconteça com ela, era melhor eles se renderem. O problema é que o Prota não fazia a mínima ideia de quem que era aquela velha. E a Tang pergunta se ele é tão sem coração ao ponto de esquecer da própria mãe. Porém, o Prota diz que aquela ali não era mãe dele não, porque ela tinha morrido quando ele tinha 5 anos de idade. Daí a garota ficou sem entender bulhufas nenhuma, porém, aparentemente ela confundiu com a mãe do Prota, porque o filho daquela velha tinha o mesmo nome do Prota. E a senhorinha, que antes estava com medo, agora fica muito pistola e começa a gritar com a garota. E diante dessa situação, a Tang fica frustrada que o plano horrível dela não deu certo e manda eles só se renderem logo. E daí ela começa a chorar, pedindo pra eles não tratar ela que nem idiota. Mas a Tang Gel, por outro lado, decide só mandar eles se renderem ou ela vai matar a refém. E quando ela ali escuta isso, ela chama o Prota de filho pra tentar se safar. E essa gritaria toda começou a acumular um monte de gente perto dali. E a única coisa que eles ouviram é que o Prota abandonou a própria mãe pra se salvar. Caralho, mano, não é possível. Cara, esse negócio de rumor é foda, né? O Prota já tá se lascando um monte por causa disso. E agora de novo, mano, agora enfiaram uma mãe que ele nem tem mais. Desenterraram a véia. É pra acabar mesmo. Daí o pessoal começou a fofocar sobre ele, e isso aos poucos vai irritando o Prota. Até que ele se irrita de vez e começa a falar mal da Tang Hye e do seu clã. E ele não deveria ter feito isso, porque xingar o título dela, que é a coisa mais preciosa pra garota, faz ela se enfurecer de verdade com o Prota. Então ela se liberta e puxa várias agulhas, perguntando o que foi essa palhaçada que ele acabou de falar sobre o clã dela.
Então ela simplesmente atira as facas contra o Prota, entretanto a Seol facilmente deflete os ataques, perguntando se ela esperava mesmo que ela fosse ficar parada esperando que aquele ataque acertasse o Prota. Porém, a Tang Gel fala que já estava contando com isso e sabia que ela iria defletir parte do ataque, mas que não conseguiria defletir todos. E vemos que uma das facas passa por ela e acerta em cheio no Prota. Então ele cai nos braços da Seol e ela não consegue acreditar que isso estava acontecendo. Porém, ele diz que estava tudo bem, ela não precisava se preocupar. Então eles se abraçam e ele pede desculpas por ter feito ela se preocupar à toa. E por mais que parecesse que o dano foi sério, não foi uma faca ou algo assim que tinha acertado ele, mas sim uma agulha. Entretanto, a Tang começa a rir, falando que ele estava falando bastante para um homem que já estava morto e nem sabe. E ela pergunta se eles realmente achavam que o que ela lançou foi só uma simples agulha. E ela explica que aquilo lá, na verdade, continha um veneno poderoso do clã dela. E é o veneno definitivo, raiz ácida das 1000 fragrâncias. Das 1000 fragrâncias, não já buguei, é o negócio certo lá, entendeu? De cheiro. E ela diz que esse veneno já deve ter se espalhado pelo corpo dele. E ele caminha até chegar no Dantian do hospedeiro, que é como se fosse o centro de toda a energia do corpo da pessoa. E esse veneno vai fazer com que ele morra com uma extrema agonia. E como esse veneno infecta o Dantian e se espalha pela energia do usuário, e quanto mais energia o usuário possui, mais mortal seria o veneno. E por esse motivo ele era chamado de veneno que mata mestre, pois eles eram traídos pela própria energia que cultivaram por tanto tempo e morrem de forma miserável. E ela fica contando segundos para o veneno fazer efeito. Só que infelizmente para ela, o Prota não tem muita energia não, então o veneno só tá causando um pouco de cócegas nele. Aí viu, quem diria que ser fraco na verdade é bom? Se olhar para um lado é bom, né? Nesse caso aqui o Prota se salvou. E a Tang aos poucos começa a ficar paranoica, pensando se ela não esqueceu de aplicar o veneno ou se botou o veneno errado. Então, para ver se tava funcionando, ela pegou uma agulha para testar e tentou encostar na ponta do seu dedo com a agulha. Ela já cai no chão e começa a se contorcer por causa do veneno. E é óbvio que o Prota não entendeu nada, né? Mas decidiu levar ela para casa, ou pelo menos o que tinha restado dela. E quando ela acorda, a garota estava completamente confusa. Porém, o Prota explica que ela na verdade tá na casa do doutor da vila. E ela não tá nada contente de ter acordado ali com ele. Porém, o Prota explica que viu ela tremendo no chão e achou que era melhor levar ela para ser tratada. Daí ele pergunta se ela ainda quer continuar a lutar mesmo depois de tudo aquilo. E a Tang fica meio surpresa, né? Já que para ela a única forma de neutralizar aquele veneno era se alguém tivesse o controle completo da energia que flui pelo corpo. Pois retornar à pureza era uma técnica extremamente avançada que requer um nível de energia interna tão alto que rivaliza com o líder da seita. E com isso, a Tang perguntou para o Prota por que ele tinha salvado ela. E o Prota diz que por mais que a Seol estivesse com muita raiva, eles ainda tinham alguns assuntos a tratar. E falando nesses assuntos, ela já começa a ficar com medo de ouvir isso. Ela já imagina que foi assim que os outros guerreiros que foram corrompidos pelo demônio do caos se sentiram. E que agora era a vez dela passar por isso. Basicamente, pra quem não entendeu, ela tá achando que o Prota vai hipnotizar ela e vai transformar ela numa esposa. Só que depois de pensar um pouco, ela percebeu que a Seol não estava sendo controlada e nem tinha nenhum refém sob ameaça. É por isso que ela iria pedir desculpas pra ela depois. E diante disso, o Prota ficou até meio surpreso, né? Que ela entendeu bem rápido. E então o Prota tenta entrar no assunto principal e falar sobre a família da garota. Porém, ela diz que eles não têm nada a ver com isso e ela poderia resolver tudo sozinha. Então, o Prota diz que se ela consegue lidar com tudo aquilo sozinha, então eles devem começar logo com isso. E pergunta se ela se lembra dos 100.000 niangues que ele tinha gastado para aquela casa que ela tinha destruído. Bom, agora tava na hora dele recuperar esse dinheiro, né? Nisso, a cena corta e vemos que o Prota botou ela para trabalhar para conseguir esse dinheiro para ele, né? Porque obviamente ele não ia ter 100.000 na mão do nada. Tanto que a Tang começou a se perguntar como que eles chegaram nesse ponto. E o Prota disse que foi ela que falou que faria qualquer coisa para conseguir o dinheiro. E pergunta se ela não preferiria outra forma de ganhar esse dinheiro então. E pelo olhar dele, coisa boa não foi o que ele pensou. Então ela volta ao trabalho como recepcionista e a Seol continuava bem próxima do Prota. Isso irritou um pouco ela, mas ela fala que isso é para ninguém que tentar nada de novo com ele. E a espadachim continuava desapontada por não ter conseguido proteger o seu mestre
e promete que vai fazer de tudo pra que ele não se machuque de novo. E tipo assim, a Seol já tava um tempinho no colinho do Prota, né? E de início, ele tava meio incomodado com isso, porém logo os dois se abraçaram e por pouco só faltava eles se pegarem ali no meio de todo mundo. E aí que eles perceberam que a Tang Gel, a guarda-costas da Rie, sumiu. Justo nesse momento a cena cortou pra ela, já que nós estávamos falando dela, né? E vemos que ela tá andando pela cidade reclamando do calor. E ela reclama sobre como a Seol era muito poderosa, e então ela tira a máscara que tava usando, revelando que aquele não era o rosto verdadeiro dela, mas sim uma moça de cabelos longos, e ela diz que agora era a hora dela sair. Porém, ela espera encontrar novamente o Prota, quem ela chama de querido rival. Aí agora a gente não sabe quem que é essa tiazinha, porque ela só falou isso e meteu o pé. E voltando no humilhante pegador de monte de mulher, ele tava treinando, entre aspas, pra ficar mais forte, porque ele lembra que tanto a sua mãe quanto a sua amiga de infância tinham sido tiradas dele. Então, quem sabe que tipo de maluco não vai aparecer pra tentar acabar com ele. E por mais que ele tenha conseguido escapar até hoje, ele precisava ficar mais forte pra tentar evitar isso. E de acordo com ele, em Jianghu, apenas os mais aptos sobrevivem. E ele pede alguns conselhos em treinamento pra Seol, já que ele ainda é muito fraco mesmo para os guerreiros de terceira categoria, enquanto a Seol já era uma mestra. E ele fica envergonhado por não conseguir nem mesmo utilizar o controle de respiração, que é uma técnica mais básica das básicas. E a Seol diz que pelo menos os músculos do Prota é bem treinado. E o Prota percebe que ela usou isso como desculpa pra ficar coladinha nele. Rapaz, esses casalzinhos, pelo amor de Deus, por que a gente é obrigado a ficar vendo isso? Corta a cena, velho, eu não quero ficar olhando um negócio desse não. E bom, diante disso daí, o Prota decide que vai focar em sua energia interna mais tarde. E um tempinho depois, a Seol diz que sabe muito bem que o Prota não tem controle nenhum da sua energia interna, e oferece pra ajudar ele a treinar essa energia. E ele já fica todo animado para tentar, porque ele nunca fez isso antes. Porém, pela cara que ela faz, fica claro que ela tem outras intenções com esse tal treinamento. E a Seol fala que eles precisam alinhar os Dantians deles para eles conseguirem fazer esse treinamento. E explicando bem brevemente, existem 3 pontos principais onde a energia fica concentrada: o ponto superior, o ponto do centro e o ponto inferior. Eles começam o treinamento e bem nessa hora, a Tang aparece e destrói a porta deles, dizendo que eles são tolos por fazerem o treinamento de energia sem ter uma guarda-costas para protegê-los. E ela até ia atacar os dois, mas fica confusa do porquê a Seol tava tirando a roupa pro Prota. E pra piorar tudo, o cobrador aparece e pergunta que barulheira era aquela. E ele reclama com o Prota, mesmo não sendo a culpa dele, e fala que ele é um ingrato por estar destruindo o hotel, mesmo ele deixando eles morarem ali de graça. Felizmente, pra sorte do Prota, a Hyung aparece na porta e diz que ouviu falar que eles estavam com problemas. A Seol já fica furiosa porque tá todo mundo interrompendo o momento dela com o Prota. E a Hyung diz que se eles estão procurando um lugar melhor pra ficar e talvez ganhar uma grana rápida, ela tem exatamente o que eles precisavam. E a cena então corta e eles estão em uma carruagem indo onde a Hyung tinha sugerido. Eles nem saíram direito e alguns bandidos já apareceram pra atacar o grupo. E os bandidos já chegaram mandando o cocheiro passar tudo e dizem que eles vão ter que inspecionar a carruagem dele. Só que ao abrir a porta, o sorriso do bandido some na hora, porque o Prota e o resto do grupo estava só encarando o invasor. E quando ele menos percebe, já cortaram parte do cabelo dele pra ficar esperto. E na próxima cena já foram todos presos sem muito esforço. E a Hyung diz que esses aí são só capangas tentando ganhar uma grana fácil, mas não valem de nada. O problema de verdade são os bandidos verdes, que deveriam estar por perto. E a diferença desses bandidos para os outros é que esses sabem artes marciais, e isso aumenta muito o nível de ameaça deles. Além disso, eles são muito mais espertos e eles agem evitando chamar a atenção da aliança dos artistas marciais e do governo. E ela acrescenta que, por algum motivo, eles estão ficando bem mais violentos ultimamente, atacando qualquer um que passa por aquele caminho. Mas agora é tarde demais para eles pegar um desvio, fora que eles estão carregando um item muito importante para eles. E foi por isso que a Hyung contratou eles para servirem de escolta para ela. E o Prota diz que, como ela sempre ajudou eles e até ofereceu o pagamento, eles não tinham motivo para recusar. Porém, ele não entendeu do porquê a Tang veio junto deles. E a garota responde que só veio porque não pode ficar parada enquanto bandidos fazem mal aos inocentes. Porém, o motivo real é que a Hyung tinha oferecido 100 mil niangues para ela ir junto. Mas nesse momento, a conversa é interrompida com um assovio. E eles percebem que deve ser os bandidos verdes que a Hyung tinha mencionado. E a Tang já sai da carruagem primeiro e fala que eles
eles podem ficar tranquilos que ela resolve tudo aquilo ali sozinha. E com isso, os bandidos já estavam prontos para lutar e a Tang também. Só que é aí que ela percebe que eles estão em maior número e ela para por um momento. E a Seol sai e diz para deixar isso com ela que ela resolve em menos de 10 segundos. E manda a Tang ficar lá na carruagem treinando com o Prota. Só que é óbvio que isso deixou a Tang muito furiosa e ela diz que não precisa de ajuda para lidar com peixes pequenos que nem aqueles. Então ela atira suas facas contra eles e na verdade esses são seus dardos explosivos. E como o nome já diz, né, eles explodem tudo por perto. O problema é que isso explodiu a parte da montanha onde eles estavam. Então todo mundo começa a cair de cima do penhasco e o grupo se separa. Pô, eu fico me perguntando, essa tiazinha não é pra ser forte pra um caralho? Pô, mas por que ela é tão burra, mano? Não faz sentido um bagulho desse não, bicho. Ah, não. Pô, igual o tio... Esqueci o nome do velho lá do Homem-Aranha. Ele, tiozinho lá, com grande poder vem grande responsabilidade, não? Ah, não, ainda não. Ah, e comentei o nome do tio do Homem-Aranha lá, que eu esqueci o nome dele. E bom, voltando pra história, a gente vai pro lado dos bandidos. E eles discutem qual era a melhor estratégia para enfrentar o grupo dos mercadores. E o líder dos bandidos diz que eles não precisam se preocupar, porque esses bandidos foram enviados só para testar o nível dos guardas-costas. E ele também acrescenta que já requisitou reforços, e que a missão de verdade só vai começar quando aquela pessoa, entre aspas, chegar. E um dos soldados aparece e diz que a vanguarda dos bandidos que eles mandaram foram todos derrotados. E o chefe já imagina que os guardas-costas devem ser muito fortes, porém o soldado continua e diz que, na verdade, tanto os guardas-costas quanto os bandidos foram todos explodidos no meio do confronto e eles ficaram sem entender nada. E depois dessa conversa, voltamos pro grupo do Prota, onde ele continua separado, e o Prota acabou ficando em cima da Hyung durante a queda. E vemos então um flashback da Hyung conversando com outro mercador, e ele pergunta se eles realmente podem confiar nas habilidades desse cara. E a Hyung responde que confiança é uma noção engraçada para começo de conversa. E vemos que ela não confia muito em outros humanos, se perguntando se eles realmente podem ser associados com a palavra confiança. Então, saímos do flashback e vemos que, na verdade, o Prota e a Hyung caíram na água. E o Prota conseguiu nadar com ela para fora. Ele tava com ódio mortal pela Tang e fala que vai fazer ela pagar quando eles se reencontrarem. E a Hyung ainda não tava acordando, mas pelo menos eles não foram soterrados pelo deslizamento. Porém, o Prota não pode acender uma fogueira porque isso pode chamar a atenção dos bandidos. Então ele começou a se perguntar se a Seol estava bem. Porém, ele sabe que ela provavelmente está bem, já que é mais forte que ele, né? E sair por aí procurando por ela só iria atrapalhar. Então ele decide que o melhor a se fazer é só procurar um jeito de descer a montanha. E ele se lembra que prometeu que eles nunca mais iriam se separar, mas logo agora isso foi acontecer. E pra piorar tudo, vários bandidos apareceram e sem ter muita escolha, o Prota pega sua espada e tenta mandar eles embora. E quando os bandidos veem a roupa dele, já logo reconhece que é o demônio do caos. E no fim das contas, eles são fãs do Prota e ficam animados por finalmente terem conseguido encontrar ele. E acham que foi ele que conseguiu capturar a líder dos mercadores. Nisso, eles amarram a Hyung e eles sugerem para que ele deixe que eles dão cabo dela. Porém, o Prota mente dizendo que ele tem uma mania dele mesmo lidar com as suas próprias pesas. E por sorte do Prota, os bandidos realmente acham que ele era os reforços que o chefe dos bandidos havia falado. E ele deve ter mantido isso em segredo por algum motivo. E o Prota é tão cagado que eles acharam que o deslizamento foi por causa do poder roubado que o Prota tinha. E aproveitando a situação, o Prota pergunta se eles acharam um sobrevivente de roupas brancas, que no caso era a Seol, no meio dos mercadores. E os bandidos dizem que não acharam, mas pode ser que outro grupo tenha achado. E nisso, o Prota manda eles reportarem imediatamente para ele caso encontre algum sobrevivente. E tipo assim, o Prota tava aproveitando muito essa confusão para usar os bandidos para ajudar ele, mas um dos bandidos quase entrega o plano pro Prota, quando ele lembra que a companhia dos mercadores tinha feito um acordo com o demônio do caos. Porém, o Prota consegue dar um jeito de livrar isso, falando que ele só aceitou a oferta deles para servir como escolta e armar essa emboscada para eles na
montanha, e isso tirou a suspeita deles. O problema é que a Hyung acorda na pior hora possível, o Prota já começa a se desesperar. Porém, aí ele se lembra que ela era muito boa em ler a situação e vai entender o plano dele, né? E ele dá uma piscadinha pra ela cooperar, e ela começa a chutar o Prota, o que faz ele duvidar se ela estava atuando realmente com raiva. Entretanto, eles são interrompidos, porque eles chegaram na fortaleza dos bandidos. E o lugar era muito grande, até parecendo um forte de guerra. E o Prota, mais uma vez, se treme todo, porque se ele entrar lá, ele não vai conseguir enganar o líder dos bandidos. Então ele precisava achar um jeito de sair de lá com a Hyung o mais rápido possível. E no meio desse desespero, ele se lembra da Seol e da prática de controle de respiração que ele tinha aprendido. E ele grita que precisa praticar isso antes de entrar no esconderijo, e os bandidos concordam, já que eles achavam que ele usou uma técnica muito forte e por isso precisava se recuperar. Então eles dizem que vão ficar vigiando ele enquanto ele treina. E o Prota é esperto e diz que não quer ser protegido por um bando de fracotes que nem eles e vai treinar sozinho. E um dos bandidos se oferece para pelo menos ficar com a Hyung para ela não atacar ele durante o treino. Porém, ele diz que um caçador merece pelo menos aproveitar a sua presa e levar ela junto. E óbvio que isso assusta todos eles, inclusive a Hyung, mas dá mais tempo pro Prota pensar em outro plano. E assim eles ficam afastados e ele destapa a boca da Hyung. E ela já começa a xingar ele de tudo e quanto é coisa e diz que nunca deveria ter aceitado trabalhar com um pedaço de lixo que nem ele. E o Prota desamarra ela e fica super feliz porque na cabeça dele a Hyung falou tudo aquilo porque ela tava atuando pra enganar os bandidos. Só que a Hyung, que claramente não tava atuando, finge que tava só pra deixar ele feliz. E pergunta por que ele não descer o cacete em todo mundo ali e escapou com ela. E o Prota mente dizendo que se ele começasse a luta, eles nunca ia ter fim. E também ele tinha que proteger a líder dos mercadores enquanto lutava, e isso ia ser muito difícil. E a Hyung finge que acredita que ele é forte e fala que é melhor eles descerem a montanha então. E o Prota diz que vai acompanhá-la até a metade da montanha, depois ela vai ter que ir o resto sozinho. Entretanto, a mercante fica com raiva dele, porque a floresta tá cheia de bandidos e ela vai ficar em perigo se for sozinha. No fim, ela gritou tanto que alguém acabou aparecendo por lá e então eles se esconderam. E eram mais bandidos que não conseguem achar eles, mas falam que vão voltar para o esconderijo porque já conseguiram capturar todo mundo que valia a pena prender. Porém, o problema agora é que um deles fala que capturaram a Seol e ela resistiu tanto que os reforços de verdade tiveram que vir para ajudar e derrotar ela. Depois deles terminarem de falar isso, eles saem e voltam para a base. E a Hyung, depois de ouvir tudo aquilo, pergunta se era por isso que o Prota ia abandonar ela, para poder procurar a Seol nas montanhas, e diz que se nem mesmo ela, que é muito forte, conseguiu dar conta dos inimigos, então esses reforços que eles chamaram não devem ser pessoas normais, e eles deveriam se retirar enquanto podem. Porém, o Prota se nega a fazer isso, e não importa a habilidade ou o número de pessoas, o Prota nunca mais iria perder ninguém, e essa foi a promessa que ele fez para Seol. E a Hyung pergunta se ele vai dar mais prioridade a essa conversa do que com o contrato que ele tem para fazer a escolta dela. E o Prota diz que não, antes de ir até lá, pelo menos ele vai levá-la até metade da montanha. Só que do nada a Hyung começa a tirar a roupa na frente dele, e ela manda o Prota fazer o mesmo, porque como ela é líder dos mercadores, é muito difícil para ela se disfarçar. E assim eles meio que conseguem improvisar com as roupas que tem e se disfarçam para tentar enganar os soldados. O Prota ficou pelado, né? Mas eles não tinham muito material pra usar mesmo. E depois dessa cena, cortamos para uma cela, onde a Seol tava presa, esperando o Prota ir salvá-la. Ô senhor, logo o Prota, o cara tá tremendo nas pernas, o que ele vai fazer lá? Um monte de negro junto, ai meu Deus do céu. E bom, no esconderijo dos bandidos, eles ainda estavam de patrulha, quando de repente o Prota e a Hyung chegam disfarçados. E o Prota tenta conversar com eles, mas não funcionou, e eles reconhecem ele na hora, e pergunta se eles pensavam que eles eram burros. E o Prota tava quase entregando tudo quando a Hyung dá um passo à frente, e ela simplesmente dá um tapão na cara dos bandidos, e diz que é óbvio que eles não reconhecem eles, até porque eles são parte dos reforços que o líder dos bandidos tinham chamado. E ela dá uma lição de moral neles e pergunta quem foi o idiota que os treinou para agir daquele jeito com os outros. E a moça faz eles se ajoelharem e pedir desculpas, e ordena que eles levem eles até a entrada do esconderijo. E assim eles conseguem entrar no esconderijo e o lugar tava todo quebrado. E um dos bandidos fala que eles estão roubando bem mais para poder ter dinheiro para consertar o lugar. E ele conta que, do nada, uma espada azul gigante de energia do céu apareceu e destruiu
destruiu toda a montanha junto com algumas partes do esconderijo. E o Prota já logo percebe quem foi que mandou aquela espada pra cima deles e começa a ficar sentimental lembrando da Seol e dizendo que vai proteger a líder dos mercadores, não importa o que aconteça. E eles passam por um local que é a prisão e o estoque do esconderijo. E aproveitando essa brecha, eles derrubam um bandido que estavam guiando eles e conseguem pegar as chaves dele. E eles caminham um pouco pela prisão até acharem uma cela onde o Prota avista a Seol. E ele começa a gritar e a Hyung manda ele parar, né, senão vão escutar ele. Porém, ele tava todo animado para salvar a esposa dele. Só que então é revelado que quem tava lá na verdade era a Tang, que diz que não esperava que ele, de todas as pessoas, fosse lá resgatar ela. E assim, os dois ficam totalmente desapontados por ser a Tang, mas decidem salvá-la, né? Fazer o que? Eles já estavam ali? E depois de ser libertada, a Tang diz que não viu a Seol em nenhum lugar. E ela foi presa com alguns outros mercadores, mas eles foram liberados rapidamente. Então, eles presumem que ela não deve ter sido capturada por esses bandidos fracos. E que aquilo tudo deve ter sido uma armadilha para atrair a líder dos mercadores e o Prota. E por agora, eles só decidem sair dali antes que os guardas percebam. E a Tang diz que eles não devem se preocupar só com os guardas, já que o sistema de alarme da prisão ativa quando as portas das celas é aberta e avisa para todo mundo que um prisioneiro fugiu. Então, um grupo de bandidos aparece e o líder deles fala que eles caíram direitinho nessa armadilha. E a Hyung já fala pra Tang explodir todo mundo com seus dardos de bomba. Porém, ela fala que não vai dar, porque ela perdeu suas bombas na hora que eles caíram no penhasco. Daí as duas começam a brigar, com a Hyung falando que a Tang é uma inútil. Mas então elas são interrompidas quando o Prota pergunta como diabos eles vão escapar. E na verdade o problema pra ele era outro, já que a Hyung fala que eles não vão escapar. E os soldados reconhecem o Prota como o demônio do caos e ficam com medo só pela presença dele. E a Tang então fala que agora que ela não pode mais lutar, ela iria deixar pra ele aqueles inimigos. Porém, como a gente já sabe, né, o Prota é fraco em combate e nunca venceu uma luta. E ele não faz ideia do que fazer agora. Vai, é isso que acontece, viu? Você fica vivendo de mentira, é o que acontece. Tô falando pra você, não minto, rapaziada, é isso aí. E o líder dos bandidos começa a ficar com medo, porque ele acha que foram eles que caíram em uma armadilha e foram atraídos para uma luta contra o demônio do caos. E o Prota tenta dar o seu melhor para intimidar os inimigos. E mesmo com ele falando nada com nada, o líder dos bandidos fica com medo e sugere que eles se retirem de lá. E tudo tava indo bom pro Prota. Até que, do fim da fila, aparece um bandido que diz pra eles pararem com aquela palhaçada. Ele é um dos 8 heróis da Floresta Verde, e o seu nome é Woo Seok. E a Hyung reconhece ele e percebe que os reforços que eles pediram devem incluir esse cara. Fora que o plano deles de usar o Prota pra enganar os inimigos também falhou. E o Seok pergunta o que o Prota tava fazendo ali, e ainda por cima, do lado inimigo, e oferece a chance pra ele mudar de lado e se unir aos bandidos, oferecendo também um pagamento muito melhor, e diz que os mestres que lutam pelo caminho não ortodoxo devem se unir. E a Hyung já fica com medo que ele vai quebrar o contrato dela se aliando com o cara e pergunta se o Prota realmente queria fazer isso. E o Seok fala pra ela que ela não tem o direito de decidir, e ela sabe melhor do que ninguém de que a única coisa que pode se confiar nesse mundo era o dinheiro. E assim, o bandido oferece mais uma vez a chance para o Prota trair seus amigos e mudar de lado. E por um segundo, a Hyung ficou com muito medo, sem saber do que fazer. Porém, o Prota dá um tapa na mão do Seok e diz que os artistas marciais são sempre assim. Só porque eles têm um pouquinho de poder, eles acham que pode sair por aí tomando tudo dos outros. E ele responde a pergunta do bandido que ele tinha feito antes do porquê ele estava ali, dizendo que está ali para garantir que ele nunca mais vai perder uma pessoa importante na vida dele. Ó, você viu, o bicho é brabo, né? Se bem que ele não é forte, né? Vamos ver o que ele vai fazer. E essa fala não só mexe com o coração da Hyung, mas também dá tempo suficiente para alguém chegar no recinto. E quem tinha chegado ali era ninguém menos que a Seol, e ela aparece com mais raiva do que nunca e pergunta ao Prota o que ele quis dizer com a pessoa importante. E bom, quando a Seol entrou, todos ali sentiram duas presenças entrarem na sala. Uma delas foi uma beleza avassaladora e a outra foi uma presença mortal, com uma intenção assassina que ofuscava qualquer coisa, até mesmo a beleza. Porém, aquilo foi sentido por todo mundo, menos o Prota, que recebeu um abraço apertado dela e se sentiu aliviado por encontrar com ela. Nisso, a Seol pergunta se ele se machucou e o Prota responde que não, mas estava preocupado com ela e pergunta aonde ela estava por todo esse tempo. E a Seol diz que andou pela fortaleza inteira procurando por eles. E no caminho, ela passou a faca em todo mundo que encheu o saco dela. E a Tang era a única que não parecia estar muito feliz em
rever a espadachim, é claro. E a Hyung percebeu que a Seol chegou toda trevosa daquele jeito só pra se exibir pra ela. E assim ela se sentiu humilhada. Mas a Seol na verdade estava com raiva da Tang. E ela aponta a espada pra ela e diz que já avisou o que aconteceria se ela colocasse o Prota em perigo de novo. E agora ela vai ter que pagar por isso. Então a Seol acrescenta que é melhor todo mundo se preparar, porque todos ali, menos ela e o Prota, vão morrer. Caracoles! Bom, ela pelo menos tem força pra falar alguma coisa, né? Ao contrário do Prota, que quer salvar todo mundo, ser o mais forte de todo, não tem força nenhuma. Mas voltando pra história, o Prota nesse momento se lembra que eles ainda têm um contrato com a Hyung e pergunta se não dá pra salvar pelo menos ela e a Tang dessa vez. E a Seol aceita e diz que todo mundo ali, menos esses 4, vão morrer. E no meio de tudo isso, o Seok fica pistola e ataca a garota com seu machado, dizendo que ouvir tudo aquilo tava começando a deixar ele irritado de verdade. E ele pergunta se ela é espadachim do Sol e da Lua, que todos viviam falando, e que ela deve ter passado o dia todo andando pela montanha, e como não dá pra recuperar o Ki em território inimigo, ela deve estar exausta de tanto andar e deve estar quase sem energia. E ataca de novo e diz que não importa, mesmo se ela perder um braço ou uma perna, a Seol ainda seria uma mercadoria valiosa. E os bandidos se gabam, falando que eles nem se comparam com a força do Seok, e que ele é um mestre nas artes marciais completamente. E Seol, enquanto isso, estava desviando os ataques do machado inimigo, porém o Prota nota que ela tá começando a fraquejar, e ele não pode ficar só parado vendo ela lutar, né? No entanto, aos poucos ele percebe que ela não precisa de ajuda, ela tá conseguindo casualmente aguentar os golpes dele, e ela tava até conversando com o Prota enquanto o Seok tava tentando atacá-la. Ah, e na verdade o Seok era o líder dos bandidos, e ele sempre ensinou aos seus subordinados que eles não deveriam tentar aprender tudo que podem, mas sim deveriam ficar bons em apenas uma técnica e seguir esse caminho até o fim, até serem os melhores nela. E ele mesmo escolheu o caminho da força, e acima de todos os outros. E agora, o último golpe dele estava carregado com toda a sua força, e simbolizava a sua vida de mediocridade até aquele momento. E aquele golpe ali era forte o suficiente para derrubar uma pedra de 400 quilos. Porém, mesmo assim, a Seol era um grande talento dessa era. E ela apenas olhou para aquele ataque e decidiu que isso não pode matar ele, então ela vai quebrá-lo. E assim ela casualmente usou um corte que era capaz de dividir o mundo inteiro no processo. E era a técnica secreta do Sol e Lua, amanhecer do crepúsculo. E o Prota, vendo aquilo, diz que ela tinha exagerado, né? Ah, e o ataque tinha destruído a fortaleza. Então ele pega a mão da Hyung para tirar ela de lá o mais rápido possível. E enquanto as pedras caem, eles sobrevivem por pouco, e a Seol consegue levar todos eles pra fora em segurança. E o Prota entrega a caixa contendo item importante que eles deveriam proteger durante a viagem pra Hyung, já que a Seol tinha encontrado ele enquanto procurava eles pela fortaleza. Nisso, a Hyung queria agradecer ela, né? Mas a espadachim estava ocupada enterrando os mortos junto com a Tang. E ela também separou os corpos do Seok e dos capangas, para que assim eles pudessem pegar a recompensa deles depois. E isso provavelmente iria pagar os danos que a Tang causou na carruagem dos mercadores. Então, a Hyung diz que não vai cobrar mais nada do Prota, porque pelo menos o item importante eles recuperaram. Porém, ela já estava ficando um pouco cansada da Seol enchendo o saco dela por causa do ciúme. E assim, a moça ali disse ao Prota que não entende muito de artes marciais. Porém, se ele realmente fosse do mesmo nível de poder da Seol, ele poderia ter lidado facilmente com os bandidos da fortaleza e o Seok sozinho. E ela também pergunta do porquê que o Prota não entregou ela naquele momento onde teve a chance, porque seria muito mais benéfico para ele fazer isso. Entretanto, o Prota responde que não, já que ele fez uma promessa de que ele ia tomar responsabilidade e proteger ela. E a Hyung dá uma risada ao ouvir isso e brinca com o Prota dizendo que confiou em alguém como ele, e olha só o que aconteceu com a carruagem dela. Bom, ela tem um ponto, né, porque eles estão naquela situação por causa da burrada da Tang. Porém, no fim, ela diz que ele parece ser o tipo de pessoa que ela pode confiar de verdade. E assim, a cena corta depois de algumas piadas entre o Prota e a Hyung. E do nada, sem nenhuma explicação, o Prota aparece preso em uma cela, enquanto uma voz diz que ele foi sentenciado à pena de morte. E o Prota, assim como a gente, não faz ideia nenhuma do que estava acontecendo. Mas bom, voltando um pouquinho no tempo, a gente tem que entender o que aconteceu ali, né? Isso, um tipo de oficial identificou os criminosos procurados, e a julgar pela condição que eles estavam, provavelmente eles sofreram algo muito brutal, o que dá pra notar, né? Porque eles apanharam por uma pega da Seolra. De qualquer forma, a recompensa seria entregue pela empresa de negociação. E a empresa de negociação que ele tava falando é de ninguém menos que a Hyung, né? E obviamente ela agradeceu e blá blá
blá blá. E só Cell-Ha virou pro Prota perguntando o que tinha de errado. E o Prota só respondeu que tava sentindo o calafrio e talvez ele devesse esperar lá fora. E o motivo é que tinha algo sobre estar perto da região de governo que deixava o Prota meio inquieto. E provavelmente deve ser aquele azar que ele sempre tem, né? Ou sorte, talvez, porque o bicho consegue ter uma sorte da chinela. E nesse momento uma pessoa apareceu dizendo que o Prota não tava errado. E quem tinha dito isso é esse gordinho aí com roupa de oficial, declarando que por causa da maldita política de não interferência do governo, eles tinham que deixar escórias como o Prota ir embora. Contudo, né, pra ele ficar muito animado não, porque não ia demorar muito tempo pra ele ficar no mesmo lugar que aqueles caras. Ah, e o carinha lá no fundo comentou pro gordinho ali que aqueles convidados ali capturaram os criminosos mais notórios da Floresta Verde. Mas óbvio que o gordinho ia aceitar, né, começou a falar que o Prota é a espada demoníaca do caos e ele tem muitos crimes. Contudo, a Hyung já entrou no meio pedindo pra ele parar, comentando que atualmente ela não estava em condições a resistir ao Prota, e caso eles continuassem o provocando, isso significaria problemas pra ela. Aí bom, diante dessa situação, o gordinho teve que aceitar, né. Um tempo depois, no restaurante, a Hyung começou a dizer que ela não gostava daquilo, mas não tinha o que ela fazer, né, já que a política de não interferência, que era outra vez apenas uma tradição, agora é uma lei aplicada pelo decreto imperial. E isso feria o orgulho de pessoas como aquele gordinho de antes, já que eles tinham criminosos na frente deles e eles não poderiam fazer nada. E desde a grande guerra do culto demoníaco, a influência dos Murin cresceu tão massivamente que eles tomaram controle independente sobre os impostos e poder militar em suas regiões. É praticamente uma era caótica onde as duas nações coexistem sob um único imperador. E a Tang já gritou que com todo o sangue que eles derramaram, o mínimo que eles deveriam é ter esse direito, né? E a Hyung continuou dizendo que mesmo quando se trata de punição, o governo separava os colaboradores do Murin dos criminosos comuns. A menos que alguém se envolva abertamente em um roubo ou ataque diretamente ao governo, as forças do governo não poderiam interferir. Ah, e tinha mais uma coisa, quando eles entregarem aquele item amanhã, era bom o Prota ficar escondido, pois a pessoa que ia receber aquele item era um dragão, e tipo assim, eu não sei se é um dragão de verdade, mas nesse momento nos é explicado sobre a transcendência, que é um estado onde a energia interna se manifesta além do corpo físico como Chi. E no passado isso era considerado o auge das artes marciais, e mesmo agora com técnicas marciais avançadas, ainda era o padrão para mestres, e aquelas pessoas que alcançam tal estado em idade tão jovem são chamados de dragão e fênix no Murin ortodoxo. E óbvio que por causa disso eles são admirados pelas futuras gerações do atual Murin ortodoxo. E bom, ouvindo sobre todas essas informações, o Prota falou que então eles eram bem impressionantes. E a Hyung meio que concordou. Só que justo nesse momento a Tang declarou que era isso mesmo. Uma dessas pessoas aí é a fênix mais jovem de todas. E por incrível que se pareça é ela mesmo, a Tang He, a chamada fênix venenosa. Daí o Prota falou que então esse pessoal aí não era tão impressionante quanto ele pensava. E a Hyung comentou que desde o início eles foram ofuscados pelas estrelas gêmeas, que no caso era o Prota e a Cell-Ha. De qualquer forma, a pessoa que eles estavam conhecendo dessa vez era chamado de Futuro do Monte Hua, o chamado Dragão Marcial. E bom, mesmo que eles não sejam lá aquelas coisas, eles ainda são um dos dragões e fênix do mundo marcial. Nisso a Hyung perguntou para a Tang se ela sabia alguma coisa sobre o Dragão Marcial do Monte Hua. E com uma expressão meio estranha de entender, ela só falou que aquele cara não era lá muito normal não. E por algum motivo os três parece que já estavam esperando por isso, né, já que a Tang não é muito normal também. De qualquer forma, a Hyung comentou que como o sol estava se pondo agora, eles precisavam arrumar alguns quartos privativos. Só que é óbvio que a Cell-Ha não ia aceitar, né, ela pediu 2 quartos duplos. E caso não tivesse nenhum disponível agora, era bom ele construir. E assim, um tempo depois que o pessoal já tinha tomado banho, do lado da Tang mais especificamente, é óbvio que ela ia dormir com a Hyung, né. Só que a bicha é tão curiosa que ela tava usando um copo pra ouvir as paredes. É óbvio que a Tang já ia aproveitar e já perguntou pra Hyung se por alguma acaso ela era daquele tipo de pessoa um pouco angustiada e tava com ciúme ou algo assim. E a Hyung falou que não era nada disso e a Tang só desistiu de pensar e falou que ia dormir. E bom, agora já do lado do Prota, a Cell-Ha tinha acabado de tomar banho e quando ele se virou, muchachos, não dá nem pra descrever, mas tá bom, né? Fazer o quê? De qualquer forma, a Cell-Ha declarou que estava na hora do treinamento de respiração. E eu acho que vai ser mais pra cardio do que respiração, né? E o coitado do Prota não teve nem tempo de pensar porque a Cell-Ha já tava no braço dele. Daí o Prota notou que ela tava com uma roupa diferente e ela respondeu que lavou as roupas que estava vestindo. Então ela pegou outras emprestadas por enquanto. E assim, abraçando o Prota, ela perguntou se por algum acaso ele não gostava daquelas roupas. Pois se ele não gostasse, bastava falar. Afinal, ela é dele. Rapaz, né?
possível um negócio desse não. Lá na infância, né? Como é que esse negócio acontece em história? Não é possível, é só em história que acontece um negócio desse. E o Prota falou que não, tava tudo bem, tava muito bonita e óbvio que ele tinha amado. E a Hyung falou que também tinha amado, ou melhor, ela sempre amaria onde quer que eles estivessem, pois ela verdadeiramente amava o Prota. E no meio disso daí, a Hyung tava ouvindo tudo. E ela já tava ficando no puro ódio, né? Mas nesse momento, uma coruja brotou do nada no quarto e ela tava levando aquele item que era o dragão do Monte Hua. Daí a Hyung já entrou em desespero, né? Tentou correr atrás do bicho, e enquanto isso dava pra ouvir toda a gritaria lá do quarto do Prota. E como a Hyung não tava conseguindo lidar com aquele bicho ali, ela foi pedir ajuda pro Prota, pra Seoha, né? Só que ela chegou no momento meio errado, o que obviamente enfureceu a Seoha, que tava quase pra matá-la. Ou melhor, por causa do quase assassinato da Seoha, ela acabou acertando o poder justo na coruja. Entretanto, a caixinha começou a cair. E como a gente não sabe o que tá lá dentro, eles precisavam dar um jeito de pegar, né? E o Prota até conseguiu, só que o burro acabou tropeçando na janela e acabou caindo no chão. Mas por causa da sorte absurda dele, ele ainda estava vivo. Porém, quando ele abriu os olhos, ele estava diante de vários e vários guardas, que estava questionando o Prota como ele ousava atacar o ancião Ji Hye-yeon, que era aquele gordinho de antes que estava enchendo o saco do Prota. E bom, para os guardas, o Prota tinha atacado um ancião e oficial do governo. Isso era a única coisa que ele não poderia fazer e ele conseguiu fazer. E bom, um pouquinho longe dali, um Saitama da Shopee comentou que as coisas estavam meio barulhentas, o que provavelmente significava que um recém-chegado estava chegando. E bom, assim, um tempo depois, o Prota realmente foi preso, mas ele estava dizendo que foi apenas um acidente, que ele tinha caído da janela e puramente no acaso o Ji Hye-yeon tava lá. Contudo, tava na cara que o guarda não ia aceitar, né? Já que por causa do Prota, o Jin Hye-yeon estava inconsciente, e aquelas desculpas que o Prota estava falando não iria funcionar. De qualquer forma, se os dois ali ousarem lutar novamente, era melhor eles estarem prontos para enfrentar as consequências. E quando o Prota ouviu dois, ele deu uma olhada pro lado. Daí o Saitama da Shopee comentou que aparentemente o Prota tem uma grande história para ter chegado até ali. E ele questionou se o Prota estaria disposto a compartilhar essa história com um Bondo. Ah, e esse Bondo aí é um termo referencial usado para praticantes taoístas. E bom, olhando pro cara, o Prota percebeu que ali tava claro pra uma pega. E o motivo é que o único raio de luz que vinha da janela tava batendo na careca do meliante ali e tava iluminando todo o lugar. Nisso, o Saitama da Shopee se apresentou, declarando que ele era o Guandu, um discípulo do Monte Hua. E o Prota já ficou meio desesperado porque o Guandu ali era um Shaolin, e o Guandu começou a refletir que o Prota parecia familiar por algum motivo, e questionou a ele se por algum acaso o Prota era o demônio da espada do caos. E falando em caos, voltando para Seoha, ela já tava pistola com a situação anterior que a Hyung tinha deixado eles. E agora, com o Prota preso, aí que ela tava mais brava ainda, declarando que tudo isso era por culpa da Hyung. Daí a Hyung já começou a pedir por misericórdia, comentando que ela talvez não entendia completamente como a Seoha tava se sentindo. Porém, não é muito bom ela sair invadindo o escritório do governo, né? Pois pelos status e posição que a Seoha tinha, era perigoso ela se tornar inimiga da nação. Contudo, a Seoha cagou pra isso, declarando que ia matar todos eles se fosse preciso. E bom, se for depender da força dela, ela realmente consegue, né? De qualquer forma, a Hyung perguntou o que aconteceu com o Prota então, pois se ela fizesse aquela escolha, o Prota se tornaria um fugitivo. E talvez seja esse o motivo que ele se rendeu facilmente para os oficiais. E ouvindo isso, a Seoha começou a se acalmar, e a Hyung falou que isso era o melhor, e ela tentaria esclarecer o mal entendido de alguma forma para o oficial. Porém, mesmo se acalmando, a Seoha declarou que se o único fio de cabelo do Prota for danificado, todos iriam sofrer as consequências. E a Hyung falou que ia dar o seu melhor na negociação, e era bom as duas ficarem de boas. O problema é que só tinha uma meliante ali, e adivinha onde a Tang tava? Exatamente no escritório do governo, comentando que a Hyung tava complicando demais aquela situação, pois eles só precisavam tirar o Prota à força de lá, né? E é nesse momento que ela iria brilhar como a Tang He da Fênix Venenosa. E enquanto ela declarava isso, uma pessoa estava observando ela de longe. E voltando pro lado do Prota, o Gudang tava brilhando a careca como sempre. Ah, e o Prota tinha explicado toda a situação pra ele, e ele entendeu mais ou menos, comentando que o Prota passou por muita coisa. E o Prota ficou até meio surpreso, né, que o Gudang tinha acreditado nele.
nele, já que ele raramente conhecia alguém que realmente confiava no que ele dizia. Além de que as pessoas das seitas ortodoxas sempre olham pra ele como se fosse um inimigo jurado delas. E o Gudang falou para o Prota não se preocupar porque ele não era igual aos outros, pois como alguém poderia julgar uma pessoa com base em rumores? Além disso, mesmo que o caminho deles sejam diferentes, eles ainda eram companheiros seguindo o mesmo caminho das artes marciais. E as palavras dele foi tão brilhante quanto a sua careca. Tanto que o Prota comentou que então era por isso que o nome taoísta do Gudang tem o caractere luz nele. Só que aí o Prota se virou e fez uma pergunta, né? Por que um taoísta tava preso? E o Gudang, meio se engasgando, comentou que isso era um pouco vergonhoso. Mas acontece que no dia que ele chegou neste condado ali, tinha um cavalo causando conflito no mercado. E esse cavalo aí era o do magistrado do condado, então ninguém poderia fazer nada a respeito dele. Aí o Prota perguntou, né, se por algum acaso o Gudang tinha dado um jeito naquele cavalo lá. E ele falou que na verdade não, o cavalo acabou se assustando com o brilho da careca do Gudang e ficou correndo pra lá e pra cá. Aí tá claro que o Gudang ficou pistola, né? Como diabos um cavalo ficar assustado por causa de um brilho que acontece na careca dele? Daí no fim ele acabou dando um soco na cara do Ryung Seung, que era um dos guardas. Aí é óbvio que ele foi preso, né? De qualquer forma, hoje era o último dia da punição dele. E antes de fazer algum tipo de reclamação para o líder da seita, ele iria dar um jeito de tirar o Prota dessa situação. E o Prota não entendeu muito bem, como assim? Ele ia mandar mensagem pra quem? Daí o Gudang respondeu que na verdade no dia seguinte, ele iria ter uma retirada de um item numa pousada próxima. E nesse momento o Prota começou a ligar os pontos e começou a entender que talvez essa fosse a pessoa que eles estavam procurando. Só que justo nesse momento, antes do Prota perguntar alguma coisa, a Tang chegou estourando tudo ali, declarando que a Fênix Venenosa, Tang Hye, foi ali secretamente, entre aspas, salvar o Prota. E o Prota tava grato e tal, para a Tang ter ido tentar ajudá-lo. E ela falou que sim, ou melhor, na verdade, o Prota tinha que pagar 10 mil Niang pra ela tirar ele dali. E o Prota pediu pra ela falar baixo, né, que deveria estar muito guarda ali perto. Contudo, ela falou que pra ele não se preocupar, pois no caminho até ali, ela derrotou todo mundo com golpes de acupuntura. Então seria definitivamente algo que ninguém perceberia. E isso mostra que a Tang com certeza não serve de nada pra assassina. E o Gudang já chegou perguntando se por alguma casa aquela ali era realmente a Tang He. E a Tang He comentou que então ele era o carinha da cabeça brilhante do Monte Hua. Daí eles já começaram a brigar um com o outro, que não sei o que lá. E no meio da conversa o Gudang perguntou por que a Tang tava salvando o Prota. E ela respondeu que tinha os seus motivos. Mas bom, um tempinho depois o Prota foi liberto. E o Gudang já falou para o Prota que o Ji Haeon não iria deixar essa situação passar. Então era bom o Prota meter o pé dali logo. De qualquer forma, logo eles iriam se encontrar. E a Tang falou pro Prota ir mais rápido, antes que a espada do sol e da lua destrua todo lugar em procura ao Prota. Só que no instante que o Gudang ouviu a espada do sol e da lua, ele perguntou se ela estava ali. E a Tang respondeu que sim, né? Afinal, o Prota era literalmente o noivo dela. E ouvindo isso, por algum motivo, o Gudang ficou muito pistola. E como do nada o Gudang simplesmente foi pra cima do Prota, o Prota tentou desviar, né? Ou melhor, na verdade, ele escorregou e conseguiu desviar do golpe. Daí o Prota perguntou o que tinha acontecido com ele, o que deu pra ele ficar louco de repente. E o Gudang pediu desculpas pelas suas emoções explodirem de repente. E até agora ele não tinha nenhum tipo de animosidade em relação à espada do caos, Yo-Hyo. Contudo, se o Prota era noivo da espada do sol e da lua, a história era bem diferente. Aí pra quem ainda não pegou, o careca Saitama da Shopee era o futuro dragão marcial do Monte Hua, chamado de Guandu. Então, muchachos, sabe a pose que ele tava fazendo agora? Não adiantou de nada. E assim, numa leve brisa passando pelo ar, os seus 5 fios de cabelo pela cabeça, ele começou a refletir que não tinha outra escolha a não ser admitir que aquela mulher à sua frente era incrivelmente forte. Ele deu o melhor de si, ainda assim perdeu, mas pelo menos o mais importante ele protegeu, que foi literalmente os 5 fios de cabelo. Ele tá parecendo Cebolinha. Contudo, quando a Selha foi perguntar pro árbitro se ela tinha ganhado, ela tava segurando a cabeça dele pelos últimos 5 fios de cabelo. E internamente o Guandu tava entrando em desespero pedindo pra que ela não fizesse isso. Entretanto, nesse momento, um fio de cabelo caiu. Então ele declarou que a partir de agora seu nome seria Cheong Hyun Yong, que eu não faço a mínima ideia do que isso significa. Mas bom, assim a Selha continuou arrancando os fios de cabelo e ele foi lembrando o nome de algumas pessoas que eu não faço a mínima ideia. Tanto que no último fio de cabelo que a Selha tirou, ele viu uma mulher que tinha orelhas de bicho, cachorro, não sei, não consigo identificar aquilo. Mas bom, nesse
Desse dia em diante, um sol na terra foi acendido, juntamente com um grito desesperador e silencioso ao mesmo tempo, o que não faz nenhum sentido. E bom, falando no causador disso, a Seoha estava sendo impedido pela Hyung, que estava implorando para ela não invadir o escritório do governo. E agora, voltando para o Prota, ele estava tentando fugir do Gwang-do, né? Que estava declarando que a dor de perder alguém importante era algo ao qual ele iria fazer a Seoha sofrer também. E eu não entendi qual é essa parte importante, sendo que ele perdeu 5 fios de cabelo, mas tudo bem, né? E o Prota perguntou pra Tang se ela sabia do porquê que ele tava daquele jeito. E a Tang respondeu que tava na cara que era por causa da Seoha, né? E o Prota não entendeu, já que ela era muito gentil. E bom, talvez ela só fosse gentil com o Prota. De qualquer forma, a Tang meio que aconselhou o Prota a fazer uma negociação com ele, ou algo do tipo. Só que como diabos o Prota ia fazer uma negociação com o Gwang-do daquele jeito? E a Tang falou que realmente não seria tão fácil pro Prota assim. Por isso que o Prota deveria ir em frente e ela mesma cuidaria dele. E o Prota não entendeu porque do nada ela mandou uma dessa. Contudo, ela apenas mandou o Prota vir pra frente e virar à esquerda, já que todos os itens confiscados deveriam estar lá. E bom, o Prota só aceitou, enquanto o Gwang-do obviamente não ia deixar o Prota fugir dali, né? Contudo, a Tang se colocou no caminho, declarando que finalmente uma partida entre um dragão e uma fênix iria acontecer. E já do lado do Prota, ele realmente tinha encontrado os itens que tinha sido confiscado. E a única coisa que faltava agora era pegar aquele item que eles precisavam entregar pro dragão do Monte Hua, né? Entretanto, o fiscal tava segurando aquilo. E os dois, vendo um ao outro, já começou uma gritaria da pega. E o Prota perguntou, né, pro oficial o que ele tava fazendo ali. Só que justo nesse momento, outra explosão acontece. Meu Deus do céu, nunca vi tanta explosão em um capítulo só. E essa explosão veio da luta da Tang com o Gwang-do. E a Tang tava até tentando pará-lo utilizando uma dança venenosa. Contudo, o Gwang-do conseguiu dar um jeito de espalhar aquele veneno com aquelas pétalas de rosa do Monte Hua. Então ele declarou a Tang que não tinha interesse em pessoas como ela. Ele apenas queria dar um jeito no Prota, que era o espada demoníacas Yoryol. E ele pedia para o Prota parar de se esconder atrás da Tang e vir lutar com ele diretamente. E o Prota perguntou do porquê que ele ia fazer isso, né? E o Gudang falou que era óbvio, o Prota é o noivo da espada do sol e da lua. Contudo, a Tang declarou que o Gudang não estava entendendo, pois a espada demoníaca do caos é o encrenqueiro, irresponsável, arrogante e egocêntrico. E essas características estavam mais parecendo a Tang do que o Prota, né? De qualquer forma, a Tang declarou que ainda assim, mesmo diante de tudo isso, o Prota pelo menos era um homem de honra. Tanto que o próprio Gudang tinha chamado o Prota de amigo durante a prisão, né? E como o Gudang era um suposto representante do caminho do Murim Branco, que é a mesma coisa de caminho ortodoxo, ele deveria ter ao menos alguma vergonha. E o Prota até queria falar alguma coisa, né? Porque esse negócio de chamar um ou outro de amigo depois de 10 minutos de conversa é muita coisa pra ele. Já do lado do Gudang, ele estava refletindo que descarregar a sua raiva de inimigo em outra pessoa era a mesma coisa que manchar o nome do Monte Hua. E no instante que ele ia pedir desculpas para o Prota, mais uma explosão acontece. E bom, dessa vez foi a Seoha, né, que rapidamente já pulou pro braço do Prota. E no momento em que o Gudang ia dizer algo pra Seoha, ela virou sua atenção pra ele e perguntou quem diabos era aquele careca. Aí, muchachos, aquele sentimento de perdão que ele tinha pelo Prota já se esvaiu completamente. Enquanto isso, lá de fora, uma grande comoção tava acontecendo, porque dois poderes gigantescos estavam batendo de frente um com o outro. E no meio daquela multidão, uma mulher tava reclamando. O que acontecia é que agora eles estavam atacando o escritório do governo. E também acrescentou que eles não conseguem nem realizar um simples recado corretamente. E agora, voltando pro lado de dentro, a Hyung tava querendo pedir pra Seoha não destruir o escritório, mas chegando lá, ela viu um careca lutando com ela. Nisso, aquele oficial de antes tava pedindo ajuda pra Hyung pra tirar ele de lá. Enquanto isso, do lado do Prota, ele tava dizendo que aquilo ali foi um mal entendido. Contudo, o Gudang declarou que isso não tinha nada a ver com um mal entendido. Afinal, a Seoha tirou tudo que era mais importante dele. E a Seoha, pra piorar a situação ainda, declarou que não conhecia aquele careca. E o Prota, vendo que a situação não ia andar pra lugar algum, pediu pra que eles esperassem um momento. E disse ao Gudang que, se por algum acaso a Seoha realmente fez algo de errado, então ele assumiria a responsabilidade por isso. E ouvindo isso, pegou o Gudang e a Seoha de surpresa. E o Prota continuou dizendo que iria pedir desculpas ao Jin Haeon. E ele explicou que pegou a sua espada de volta porque ele odeia viver uma vida onde as coisas eram tiradas dele. Ou melhor, ele desprezava esse ciclo de tirar e ser tirado em Jianghu. E como o Prota tinha prometido a Seoha que eles iriam passar o futuro deles juntos, ele teria que tomar essa responsabilidade por ela. E mais uma vez, ele disse que aquilo ali era um mal entendido. Só que às vezes, mesmo que eles nunca tenham intenção de causar qualquer dano, eles ainda assim deveriam assumir a responsabilidade. Então, se por algum acaso a Seoha tinha tirado algo dele, ele simplesmente deveria tirar algo do Prota. O Gudang, diante disso, perguntou se o Prota realmente estava certo disso. Nisso, a Hyung tentou meio que entrar no caminho ali pra falar alguma coisa, contudo o Gudang já mandou
ela calar a boca e declarou que, de acordo com os sagrados rancores dos Murins, a espada do caos demoníaco Yo-Yo-Ho deveria assumir a sua responsabilidade em nome da espada do sol e da lua e ter a sua cabeça raspada. E ouvindo isso, o prota não entendeu muito bem, né? Daí todo mundo perguntou se por algum acaso o rancor que o Gudang ali tinha era por causa do cabelo dele. E o Gudang confirmou que sim, só que nesse momento uma mulher apareceu mandando ele calar a boca. Daí a mulher começou a dizer que foi informada que o Gudang tinha sido enviado para uma missão e foi de repente jogado na cadeia. Daí ela correu o mais rápido que pôde para chegar até ali e no fim ele acabou causando mais problemas. Ah, e o nome dela é Seon Yong, uma anciã do Monte Hua, e ela pedia desculpas em nome da seita. Já Tang-Hye, meio que se engasgando, se apresentou pra Seon Yong e chamou ela de Espada da Meixa Carmesim. Nisso, a Seon Yong se virou para a Espada do Sol e da Lua. E quando ela ia chamar o prota, a Yong já se colocou na frente achando que ia acontecer alguma coisa, declarando que o prota era o guarda dela. Daí a Seon Yong declarou que na verdade ela não pretendia ameaçar o prota ou coisa assim, e comentou que na verdade os rumores deveriam ser verdade no fim, sobre elas serem a mulher do prota. De qualquer forma, ela estava ali para pedir desculpas mais uma vez em nome dos seus discípulos, por isso ela iria se oferecer ao prota. Aí o coitado não entendeu nada, né? Então ela começou a dizer que não estava muito atrás das mais novas. Contudo, a Tang já começou a falar um monte de bosta, perguntando se ela não tinha nenhuma vergonha além de ser de uma seita taoísta. Aí ela também parecia mais uma bruxa velha do que uma novinha. Daí é óbvio que a Seon Yong já ficou pistola, né? Além de que ela nunca quis ser uma anciã do seita do Monte Hua, ela apenas foi enganada pelo líder da seita. E ela não só andou com eles contra aqueles bastardos do culto demoníaco durante a Grande Guerra, mas eles também colocaram ela na posição de ancião só por causa de uma distribuição de mérito. E quando a Tang perguntou pra Seon Yong quantos anos ela tinha, ela respondeu que tinha 25. Daí a Tang falou que era vezes 2, né? Aí a Seon apenas mandou ela calar a boca. Daí ela continuou dizendo ao prota que como ele já tinha 3 mulheres, adicionar mais uma não ia fazer nenhuma diferença, né? Enquanto isso, na cabeça do prota, ele tava se perguntando como diabos era a seita do Monte Hua, porque só tinha louco nela. Mas nesse instante, a Selha deu um passo à frente, e para ela, nada mais importa além do prota. Em poucas palavras, o prota para ela é mais importante do que qualquer coisa no mundo. E como o tempo que ela tinha prometido a passar com o prota foi levado embora, e não só isso, mas por causa de um erro besta, o prota já ficou em perigo, e agora o Monte Hua tava tendo abertamente o prota como alvo, a paciência de que ela já não tinha muito, já se esvaiu. E assim, sem nem avisar, ela simplesmente atacou a Seon. Daí é óbvio que a porradaria começou, né? Entretanto, a Seon não foi chamada de anciã do Monte Hua à toa, apesar de que ela foi repelida pra trás. E ela refletiu que a Selha era como os rumores, ou na verdade, ela era um monstro além da imaginação. E nesse momento, interrompendo os pensamentos dela, aquele oficial de antes estava pedindo perdão, implorando pra arrancar ele dali. Aí ele começou a implorar pela vida, falando que ia devolver aquela caixa pra eles, declarando que o Ji Haeun tinha ordenado ele fazer isso, por isso que ele não teve escolha a não ser seguir como ordenado. E falando no Ji Haeun, ele chegou, declarando a todos que estava dentro do seu escritório: eles estavam cercados, por isso eles deveriam se entregar imediatamente e submeter-se à autoridade de lei. E nesse momento, o Ji Haeun foi informado que o perímetro estava todo cercado, e aparentemente os meliantes ainda estavam dentro do escritório. No entanto, ele estava em completa desordem, e o Ryo Seo-young, que é aquele oficial que estava pedindo misericórdia, estava lá dentro ainda. Além de que eles não tinham certeza se eles eram capazes de lidar com o infame demônio da espada do caos. Contudo, Ji Haeun perguntou se ele era realmente um servo do imperador, pois por que ele teria medo de um canalha que nem aquele? Além de que ele tinha recebido um relatório que a anciã do Monte Hua tinha intervido. Então provavelmente o demônio da espada do caos deveria ter sido espanado até a polpa. E se algo tiver acontecido com o Ryo Seo-young, eles poderiam utilizar isso como alavanca para pressionar o Monte Hua. E ele tava falando isso porque ele queria aquele item lá que o pessoal ia entregar pro Monte Hua. Nisso, aquele servo de antes falou que tinha um rumor que o demônio da espada do caos usava um feitiço perverso para seduzir as mulheres. Contudo, o Ji Haeun falou que isso daí é apenas um rumor, não tem nada a ver. E mesmo que seja verdadeiro, o oponente era um ancião do Monte Hua, né? Então, como um pirralho que nem bateu nas casas dos 30 poderia fazer. E justo nesse momento, o escritório inteiro foi pro chão. E dos escombros saiu o prota, segurando a Hyung e a Selha ao seu lado, com ninguém menos que a Seon ajoelhada na frente dele. Agora já do lado do prota, ele agradeceu a Selha, né, por ter protegido
protegido ele, e a Hyung já começou a falar umas poucas e boas pra Cheon, declarando que tanto a Seoha quanto a Cheon é burra, né? Por que ela estava balançando espadas num prédio fraco que nem aqueles? E a Cheon pediu desculpas e também começou a reclamar que o seu corpo inteiro estava cheio de poeira, porque ela teve que proteger aquele cara inútil que estava implorando pela vida. E o Ji Haeon já começou a chamar ela lá no fundo, perguntando por que ela não tinha punido ainda o Prota. E ela falou para o Ji Haeon que isso era muito rude, afinal o Prota se tornaria o seu marido a partir de hoje. E ouvindo isso, o Ji Haeon começou a acreditar que aquele feitiço de sedução que o Prota estava utilizando era realmente verdade. E nisso, a Tang já se colocou no meio perguntando pro Ji Haeon se ele tinha mais alguma coisa pra dizer, pois aquele carinha ali provocou o Prota deliberadamente para que ele fosse colocado na cadeia e o item não fosse entregue no prazo, né? E a Hyung acrescentou que eles tinham até usado uma coruja para roubar o item, e a pessoa que tinha chamado essa coruja tava mais do que na cara, né? E o Ji Haeon tinha planejado manter aquilo sob o disfarce de evidência e roubá-lo secretamente mais tarde. E como não tinha muita coisa pra dizer, o Ji Haeon começou a jogar a culpa no Prota, declarando que isso era tudo culpa dele, porque eles não tinham só destruído o escritório, e coagiu o Ri Seung a dar uma falsa confissão e agora simplesmente estavam acusando ele. E por consequência disso, ele condenava o Prota à morte. E o Prota, coitado, não queria entender por que é sempre ele que se lasca no final. E o Ji Haeon continuou dizendo que o Prota era o único que não fazia parte de uma seita ortodoxa. Por isso que caso o Prota se entregasse, ele não iria perseguir os outros criminosos. E ouvindo isso daí, a Seoha já começou a invocar o poderzinho dela, e o Prota tá tentando parar ela nesse meio tempo, né? E antes que a situação piorasse mais, a Cheon entrou no meio pedindo pra todo mundo se acalmar. Contudo, parece que o Ji Haeon não queria deixar por assim não. Daí ele começou a dizer pra Cheon que ela deveria ser uma anciã de uma seita taoísta ou algo assim. Então como diabos ela não conseguia lidar com um pirralho que nem o Prota? Aí ele falou mais um monte de bosta, falando que o povo do Murim era tudo igual, e que ele iria denunciar aquilo ao Tribunal Imperial imediatamente. E literalmente calando a boca do Ji Haeon, a Cheon apenas falou pra ele ir em frente então, pois ela também tinha um relatório para enviar para eles, porque ele não somente cobiçou a propriedade do Monte Hua, mas acusou falsamente um discípulo e o aprisionou, e ainda ousou proclamar como um servo do imperador. Claro, além de ele falar que derrotou um ladrão que tinha sido impulsionado a roubar aquilo. Então, caso esse relatório fosse levado ao imperador, seria considerado uma guerra declarada ao Murim. Será que ele estava preparado para enfrentar tais consequências? Aí é óbvio que o Ji Haeon teve que arregar e pedir desculpas, né? E bom, um tempo depois eles abriram aquela caixinha que o Prota tinha protegido e tinha tipo um negocinho pequeno, um roxo. E é claro que tanto o Prota quanto a Tang ficou meio desanimado, né? Porque eles lutaram só pra proteger um negócio daquele tamanho, e até mesmo a Cheon começou a refletir do porquê aquele velhote importava tanto com aquele item ali, ao ponto de ela ter que levá-lo aquilo pessoalmente pra ele. Nisso a Tang até perguntou pra Cheon se ela sabia o que era aquilo, ela falou que nem sabia. De qualquer forma, o item tava protegido e ela agradeceu a Hyung. Daí ela já virou sua atenção para o Prota, declarando que não esperava que eles iriam se separar assim, e não via a hora deles se encontrarem de novo. Mas interrompendo essas besteiras aí, o Gudang pediu pra anciã pelo menos ter respeito, né? Porque ela tava meio que envergonhando a seita do Monte Hua. Afinal, o Prota tinha idade suficiente pra ser o filho dela. Mas mudando um pouco sua atenção de lado, ele chamou a atenção do Prota e da Seoha, declarando que não se esqueceu do ressentimento que guardava pelos 4 fios de cabelo dele. E o rapaz, não faz sentido, não é 4 fios de cabelo, meu irmão. E ele continuou dizendo que para resolver esses rancores era necessário um momento e o lugar certo, que seria o duelo marcial de Dragão e Fênix. E mesmo depois de uma declaração bonita dessa, o Prota perguntou o que diabos era aquilo, enquanto a Seoha perguntou quem diabos era o careca. Mas pra não ficar falando um monte de coisa, aí a Cheon só simplesmente pegou ele e meteu o pé. E bom, pelo menos agora eles finalmente tinham terminado a viagem comercial, né? Claro que metade dos problemas foi por causa da Tang, mas agora eles precisavam arrumar uma carruagem e descansar um pouco. E já do lado do Prota, ele perguntou se a Seoha tava bem e ela respondeu que sim. Contudo, ela ainda tava lembrando daquele momento íntimo que eles deveriam ter, mas foi interrompido. E assim, um tempo depois, eles chegaram no estabelecimento e a Hyung declarou que queria uma carruagem de 4 lugares com direção a Yuki Gacheon. Só que nesse momento alguém bateu na mesa e era ninguém menos que o Prota, declarando que ele queria 2 carruagens de 2 lugares. E caso eles não tivessem, eles deveriam simplesmente construir. Rapaz, ele só fala, né? Porque força que ele tem não tem nada. Aí, óbvio, né? Com a declaração dessa daí, a Seoha já começou a ficar toda corada. E a Tang já começou a reclamar, falando pra eles parar com esse negócio toda hora. Enquanto isso, a Hyung só tava observando e ficando corada. E bom, assim, um tempinho depois, um carinha começou a contar uma história, declarando que no momento em que eles entraram na carruagem, o demônio da Espada do Caos lançou um ataque preventivo sorridente. E para não ficar para trás, a Espada do Sol e da Lua retalhou imediatamente para trás com uma técnica de absorção solar. E assim começou uma batalha intensa, as
cheia de sangue, suor e outras e várias coisas. Basicamente, era a Tang inventando história pra aumentar mais ainda o poder do Prota, declarando que o feroz conflito continuou infinitamente por 3 dias e 3 noites. E nesse meio tempo, o céu e a terra tremeram com suas colisões, e o cocheiro tinha ficado tão apavorado que nem conseguia se levantar do assento. Rapaz, eu acho que não foi uma luta, né? Talvez foi, sei lá, não sei. Mas 3 dias, colega, ele não tem arte marcial, mas o bicho é bom de fôlego, hein? E nisso, um velhote perguntou se por algum acaso o Prota tinha utilizado a energia do caos da espada. E a Tang, com um sorrisinho, declarou que um verdadeiro mestre nunca balança sua espada descuidadosamente. E cada explosão de energia da espada do demônio de caos foi mirada precisamente em um dos 3 dantians da espada do sol e da lua. Nisso, é óbvio que o Prota ficou envergonhado, tanto que ele até pediu desculpas pra Hyung. Entretanto, ela tava tão nervosa que começou a falar um monte de coisa que eu não vou nem resumir isso aqui. Contudo, a Tang continuou falando, perguntando se ele sabia o quão poderoso eram seus gritos de guerra, pois o demônio da espada do caos continuou gritando o nome da espada do sol e da lua tão alto que balançou o céu e a terra a cada golpe. Daí o Prota já não aguentou, né? Tanto que ele até pediu pra Cell dar um jeito na situação. Meu Deus, esse pessoal do Dragão e Fênix é tudo louco, né? Porque olha a narração que a tiazinha, ela se deu o trabalho de escutar os dois e ainda fazer uma narração dessa, amigos. Ah, não, dá não. Tem muito tempo esse povo, não é possível. Mas bom, enquanto a Cell foi dar um jeito na situação, a Hyung e o Prota continuou a discussão. E a Hyung começou a dizer que a taxa de comissão, com base na reputação de ambas as partes, cada um custava 3.000 niang por quinzena, para um total de 6.000 niang. Mas aí entra os prejuízos, muchachos. 3 vagões de suprimentos foram perdidos em um deslizamento de terra. Eles mal conseguiram recuperar o que eles tinham, sem mencionar as grandes taxas de penalidades e custos adicionais. Aí, óbvio que no meio disso tudo aí, um monte de trabalhador se machucou, né? Resumindo, o Prota perdeu mais do que ele ganhou. Mas, bom, isso era o que ela queria dizer. Só que, se eles forem justos, a culpa, em última hora, foi daqueles bastardos da Floresta Verde. E o Prota cumpriu o seu dever de protegê-la. Além disso, eles receberam dinheiro com a recompensa do pessoal da Floresta Verde, juntamente com aquele suborno do Ji-Haeon. E bom, esse dinheiro extra aí foi o suficiente para compensar as perdas. Daí o Prota já começou a agradecer a Hyung, mas ela falou pra ele não ficar tão animadinho assim não. Ah, e pra deixar claro, ela estava dando um tratamento especial ao Prota. E o Prota falou pra ela não se preocupar, pois ele tinha certeza de retribuir o favor. E o Prota já começou a pensar com uns 10.000 niang que ele tinha, finalmente ele tinha o suficiente para um novo lugar pra morar. Só que justo nesse momento, aquele amigo do Prota apareceu, basicamente implorando pro Prota ir embora dali, porque a pousada dele ia rodar se continuassem ali. E tá, deixando isso daí de lado, nós agora vamos dar uma focada na cidade que o pessoal ia ir, que é a Yukigacheon, que era um assentamento localizado no oeste de Shanxi, que era grande demais para ser uma vila, mas pequeno demais para ser uma cidade. Era uma parada estratégica para comerciantes e viajantes, apesar da falta de uma especialidade notável. E como resultado disso, tinha uma alta população flutuante e muitas casas vazias. E nesse momento, a Cell foi levada por um tipo de servo, declarando ao dono da casa que ela era a pessoa que estava procurando para alugar um quarto. E é claro que o dono ficou muito feliz por ver alguém tão bonita assim, mas quando ali viu que tinha o Prota do lado da Cell, a única coisa que o coitado fez foi pedir desculpas e ainda implorou para que os dois não usassem a casa dele. E isso tava acontecendo já faz horas. Basicamente, o Prota não tava conseguindo arrumar um lugar para ficar, porque desde que a pousada lá de trás foi queimada, ninguém queria alugar nada para figuras não ortodoxas. E diante disso, o Prota começou a pedir desculpas para Cell porque ela tava passando tudo isso por causa dele. Entretanto, ela apenas ignorou isso, comentando que antigamente eles costumavam andar pela vila daquele jeito, com as mãos deles segurando com força. Por isso que, enquanto ela puder segurar a mão do Prota e ele estiver ao lado dela, isso seria o suficiente para compensar qualquer coisa. E é nesse tipo de momento que a Tang aparece, comentando que era isso daí mesmo, mas se tudo que os dois fizerem é se esconder em um canto e praticar o controle de respiração juntos todos os dias, esse não seria exatamente o tipo de relacionamento que amantes maduros deveriam ter. E antes que um caos pudesse acontecer mais uma vez, aquele amigo do Prota, o dono da pousada lá, puxou a Tang pra longe porque ela precisava trabalhar. Então o Prota perguntou para Xiao se tinha alguma coisa que ela queria na casa nova. E ela falou que não se importava com a maioria das coisas, só que ela queria ter uma casa grande com muitos cômodos. E o Prota ficou meio feliz e meio surpreso também, refletindo que agora que ele pensou, a Xiao sempre morou em casas enormes, pois ela era filha de um nobre rico, né? Contudo, o motivo dela tá pedindo uma casa grande é porque eles teriam muitos filhos no futuro. Eu vendo esse tipo de comentário, aquele servo lá de trás já começou a ficar meio pistola, né? Meio com inveja. Daí ele já começou a gritar se eles achavam que procurar uma casa era uma piada, pois eles só tinham 10
10 mil niangues para o depósito. E como diabos ele ia achar uma mansão por esse preço? Só que neste instante ele se lembrou de algo, declarando que talvez ele achou uma solução para esse caso. E assim, um tempo depois, ele levou o Prota e a Cell-Ha para uma casa, ou melhor, para uma mansão bem grande. Tanto que o Prota comentou que essa casa ali é de longe a melhor que ele viu até agora. Só que ainda assim tava meio barato para 10 mil niangues, né? Tipo, não faz sentido pelo tamanho e quanto ela vale. Contudo, o servo falou que 10 mil niangues estava bom por agora. E quando o Prota perguntou como assim, o servo respondeu que na verdade aquela casa estava amaldiçoada. Daí o Prota já deu uma gelada, né? Então o servo começou a contar uma história que a primeira família que tinha se mudado para aquela mansão, e depois os próximos inquilinos, e depois disso, todos os moradores que passaram por ali tiveram algo em comum. Foi vítima de fraude de aluguel. Aí o Prota se assustou, né? E eu não entendi o porquê que ele se assustou. Contudo, o servo falou que poderia ser uma coincidência. E o dono da casa tinha acabado de chegar. E internamente o Prota já começou a refletir que não importava quão bonita seja a casa, pois era ali que a verdadeira batalha começava. E bom, a dona da casa é essa mulher aí toda sorridente. E nesse instante o Prota notou que ela era bem familiar e questionou se por algum acaso ela não era aquela golpista do último caso de fraude. E assim, voltando um pouquinho no tempo, o Prota tinha pagado 5 mil niangues a uma pessoa e o contrato estava oficialmente selado. E o Prota tava todo feliz, né, que ele conseguiu pagar 5 mil niangues numa casa tão grande que nem aquela. E a garota apenas parabenizou o Prota. E caso o Prota precisasse de alguma coisa, era só falar com ela. E assim, um tempo depois, o Prota foi na suposta casa que ele tinha conseguido e declarou que estava um pouco mais perto da sua promessa. Só que justo nesse momento, 2 trabalhadores apareceram e colou um cartaz naquela casa, onde estava escrito que aquela casa estava sendo leiloada. E o Prota não entendeu do porquê daquilo, né? Daí o trabalhador falou que algum malandro tinha pegado todos os dinheiros dos inquilinos e simplesmente fugiu. Aí óbvio, né? Todo o dinheiro que tava com ele foi junto. E voltando para o presente, o Prota tava só o ódio pedindo o dinheiro dele de volta. Daí o servo perguntou para o Prota o que tava acontecendo. E o Prota explicou que aquela tiazinha que tava roubando todo mundo. Daí o Prota começou a falar mais um monte de coisa pra ela. Só que ele tava falando meio alto demais e pro pessoal do lado de fora, eles começaram a suspeitar de alguma coisa. E nesse instante, aproveitando a situação, a golpista começou a chorar, pedindo misericórdia, pedindo para salvá-la. E o Prota obviamente não entendeu nada, né? Ele apenas estava querendo o dinheiro dele de volta. Contudo, a golpista continuou gritando mais e mais, pedindo para o Prota poupar a vida dela. Aí já começou os rumores, né? Declarando que o Prota era muito mal por perturbar uma alma inocente e ainda querer extorquir ela. Nisso, a mulher começou a dizer que a sua bunda estava toda machucada e espancada por causa do magistrado. Então como diabos ele poderia simplesmente acusá-la? E caso o Prota tivesse reclamações, ele deveria levá-las aos oficiais, pois ela já tinha pagado por todos os seus crimes. Só que justo nesse momento, a Cell-Ha apareceu, questionando do porquê que ela estava falando tão imprudentemente na frente de um artista marcial. E nesse momento, ela começou a gritar de verdade, pedindo ajuda pro povo ali. Daí a multidão já começou a dizer que ela não deveria ter mexido com os artistas marciais, já que eles não prestam. E era exatamente por causa disso que eles não aguentavam os artistas marciais. E o Prota, não querendo dificultar mais ainda a situação, apenas pediu para que eles entrassem. E já dentro da casa, por algum motivo, a golpista estava toda orgulhosa. E o Prota já virou para aquele servo perguntando se aquela casa estava legalmente correta. E o servo respondeu que sim, declarando que no papel a casa era oficialmente do Prota. E o Prota falou que já que era isso então, caso a golpista ali não pagar o dinheiro do Prota de volta, ele apenas iria levar a casa dela. Contudo, a golpista apenas riu da cara do Prota, comentando que ele quase deu um ataque cardíaco nela. Além de que, mesmo que se ela fosse contar todo o dinheiro que ela roubou, ela não ia conseguir devolver o Prota, e aquela casa valia uma mera fração. E o Prota não entendeu muito bem, como assim? Por que ela tava vendendo a casa então? Nisso, a golpista pediu para o Prota esperar um pouco, pois como ela tinha mencionado antes, ela decidiu começar uma nova vida. E ela poderia ter sido uma canalha no passado, só que ela não vai fugir das suas dívidas, né? Por isso que ela iria adicionar os ativos atuais ao Prota o que ela devia com juros. Mas basicamente, em outras palavras, ele ia trocar aquela mansão por qualquer dinheiro que o Prota tem agora mesmo. E isso era uma oferta bem generosa, né? Cara, eu tô sentindo um cheiro de golpe esse daqui, meu irmão. É outro golpe esse daqui, só que é novo agora. E como o Prota tava meio hesitante, a golpista começou a dizer que aparentemente os artistas marciais usam a cabeça apenas para decoração, pois não importava quanta bondade ela mostrava para o Prota, ele simplesmente não aproveitava a oportunidade que estava diante dele. Internamente, o Prota tava refletindo se valia a pena realmente confiar nela de novo, né? E antes que o Prota pudesse fazer qualquer tipo de cagada, a Cell-Ha declarou que ele se recusava, o que pegou a mulher de surpresa, né? Daí a golpista tentou convencer ela, falando que eles iam perder uma grande oportunidade. Entretanto, a Cell-Ha mandou ela calar a boca, pois ela poderia vender a casa, mudar de vida, qualquer coisa que ela quisesse. Porém, ela queria o dinheiro que ela tinha roubado do
do Prota. O Prota começou a ficar preocupado com isso, né? Porém, ela apenas falou para o Prota não se preocupar, pois, como ela tinha dito antes, apenas ter o Prota ao seu lado já era o suficiente para ela viver. E antes que começasse toda aquela melação de casalzinho, a golpista falou que tava tudo bem então, declarando que os dois eram um bando de idiotas. E talvez caso eles morassem na rua por um tempo, eles iriam perceber a oportunidade que eles perdeu, já que esse tipo de chance aparece uma vez na vida. Daí ela já começou a humilhar Selha do nada, comentando que com o corpo que ela tinha, provavelmente ela poderia ganhar um dinheiro meio que por fora. Entretanto, nesse momento a coitada levou um baita de um soco. Aí ela já começou a chorar, declarando só porque o Prota era um artista marcial, que ele achava que poderia fazer qualquer coisa. Mas de qualquer forma isso não importava, pois ela iria denunciar isso às autoridades. Contudo, o Prota apenas pediu para ela calar a boca. E sobre a casa ali, o Prota simplesmente não queria mais ela, pois a estúpida da golpista teve a audácia de insultar a sua mulher. Daí o pessoal que tava perto já começou a ficar olhando, e o Prota, diante da golpista, falou que ela deveria pagar o preço por insultar a Selha. Nisso a golpista já começou a dizer que isso era ridículo, porque todos os artistas marciais são os mesmos, porque quando as coisas acontecem, eles simplesmente inventam alguma desculpa e no fim tenta resolver tudo na força bruta. E o Prota, já de saco cheio, perguntou se por algum acaso ela tinha acabado de falar, mas a golpista falou que não. Então ela declarou que já tinha um plano preparado para caras como o Prota. E assim ela meio que dá um assobio e fala que não muito em breve os seus irmãos iriam pegar o Prota e destroçá-lo no chão. Por isso que era bom ele já começar a se despedir da sua esposa. E ouvindo isso, a Selha já tentou se colocar na frente do Prota, mas ele parou ela, dizendo que ela deveria pelo menos deixá-lo compartilhar a sua frustração. Eu vendo isso, a Selha já meio que treme, já até perde as forças na verdade. E um tempinho depois, aquele pessoal da Floresta Verde apareceu perguntando quem ousava mexer com a sua irmã. E a golpista já apontou pro lado do Prota, falando que ele era o lixo de terceira categoria. E eles já chegaram mó bravo, né, falando um monte de coisa. Entretanto, no instante em que eles olharam mais pertinho o Prota, eles rapidamente perceberam quem ele era. Aí eles já começaram a implorar pela vida deles, e até declararam que a partir desse dia eles iriam deixar a Floresta Verde, tanto que até um lá no fundo jogou o manto verde lá. Daí a golpista não entendeu o que eles estavam fazendo. Nisso, os caras se virou declarando que não tinha nenhum tipo de irmã mais nova, e que isso era coisa da cabeça daquela golpista. E nesse momento, o Prota, se virando para a golpista, falou que eles tinham alguns assuntos inacabados ainda. Daí ela meio que já começou a mandar o migué, falando pro Prota esperar, pedindo para ele não utilizar a violência. Eles deveriam resolver aquilo através da racionalidade. O tal da hipocrisia é foda, né? Literalmente ela acabou de chamar os caras pra espancar o Prota e agora quer resolver na racionalidade. Daí ela meio que pediu desculpas, falando pro Prota que todo mundo tem as suas recaídas. Só que neste momento, aquele servo de antes começou a conversar com os bandidos da Floresta Verde, declarando que eles que tinham feito aquele contrato ali, ou melhor, eles que tinham escrevido, pois segundo eles, aquela jovem completamente desconhecida ali tinha um selo idêntico ao verdadeiro, e por causa que ela tinha esse selo bem parecido com o dono original, eles quiseram trabalhar com ela, né? E o esquema dela era o seguinte, ela encontrava uma casa onde o dono ficava muito tempo longe dela e simplesmente tentava vendê-la. É claro que depois que o esquema inteiro dela foi desmascarado, ela meio que tentou pedir desculpas pro Prota ainda. E bom, acho que não deu muito certo, né? Porque no quadro seguinte ela tava toda esborrachada. E adivinha onde que ela tava agora? Simples, ela tava trabalhando com aquele amigo do Prota lá que ele vive destruindo a pousada. Enquanto isso, a golpista estava refletindo que aquilo ali era muito bom, né? Porque ela achava que o Prota simplesmente ia matá-la ou algo assim. Mas ela simplesmente deveria só trabalhar por sua dívida, isso era muito pouco. Mas bom, esse era o pensamento dela até aquele desastre aparecer. E o desastre que ela tava falando é ninguém menos que a Tang, que tava muito ansiosa por receber um novato no serviço. E já do lado do Prota, no fim ele não conseguiu um lugar pra morar. E o Prota explicou que dada a situação que aconteceu agora há pouco, vai ficar meio difícil pra ele tentar procurar casa nesse meio tempo, né? E como ele tava alugando a pousada do amigo dele, ele já falou que ia dobrar o aluguel no mês seguinte, se ele continuasse daquele jeito. Daí eles já começaram a brigaiada pra meio que ganhar desconto, só que justo nesse momento uma pessoa chegou. E ele se aproximou do Prota perguntando se ele era o demônio da espada do caos. E quando o Prota confirmou, o cara meio que se curvou perante o Prota, falando que ele era o grande herói. E o nome dele é Yohyun, que pelo jeito de falar é meio parecido com o Prota, porque ele ficou meio surpreso, né? E aparentemente o dono da pousada conhecia aquele garoto ali. Tanto que ele comentou pro Prota que aquele garoto ali era filho daquela mulher de antes que foi confundida com a mãe do Prota. E o garoto declarou que quando ouviu a notícia desse acontecimento, ele ficou totalmente devastado. E caso ele encontrasse o sequestrador da sua mãe, ele iria ter certeza de matá-lo. Mal sabe ele que o sequestrador tá lá na cozinha, né? Mas bom, ele tinha ido até ali agradecer o Prota, né? Porque ele salvou a mãe dele mesmo ao custo da sua própria reputação. E como ele estava meio envolvido com algumas coisas ultimamente, ele nunca teve
muita oportunidade de visitar o Prota. E agora, mais uma vez ele estava em dívida com o Prota. E ele meio que bugou assim, como assim dívida? Nisso, o Yo-Hyun declarou que aquela casa que a golpista estava tentando vender é na verdade dele. Daí ele começou a contar que quando eles eram crianças, o pai dele passou pelo mesmo golpe e eles ficaram a vida inteira tentando arrumar uma casa. Aí ele continuou falando mais um monte de coisa, contando umas histórias que sofreram bastante com o negócio de golpista e agora esse negócio de sequestrador. E é por essa razão que ele teria certeza de bagaçar o sequestrador, né? E que nem eu tinha dito antes, mal ele sabe que ela tá na cozinha, literalmente. Mas bom, resumindo, ele tava meio que devendo mais uma vez o Prota e ele não tinha muito a oferecer, né? Por isso, se não fosse um incômodo para o Prota, ele perguntou se ele estaria disposto em ficar naquela casa da sua família, aquela que ele ia perder pro golpista, por um tempo. E ele explicou que na verdade a mãe dele estava morando com ele agora, e nesse meio tempo a casa ficaria vazia, né? E como o Prota estava procurando um lugar para ficar, ele se sentiria muito melhor sabendo que o Prota estava lá para cuidar disso. Ah, óbvio que ele não ia cobrar nada, né? Afinal ele estava devendo o Prota literalmente a casa e a mãe dele. E assim o Prota perguntou se não tinha nenhum problema e o cara aceitou, né? E nesse momento a Selha já grudou no Prota, falando que então dessa maneira eles precisavam dar um jeito de preencher a casa de alguma maneira. E como ela falou de um jeito meio sedutor e começou umas conversinhas meio estranhas, o dono da pousada mandou ele se lascar lá naquela casa então, ele não quer essa conversa na pousada dele. E agora mudando de cena, num tipo de montanha, uma pessoa estava sendo informada que a proteção do fragmento foi um fracasso, além de que ela também estava lá, e já que ela tinha interferido, eles não poderiam colocar toda a culpa somente no Ji-hyun, que pra quem não lembra, que eu já tava quase esquecendo, é aquele gordinho chato com uma pega. E o ancião de cabelo branco ali queria saber o que aquela garota estava fazendo, mas isso não importava agora, porque já tinha funcionado, né? E ele também ia dar um jeito de trazer ela de volta, não importa qual fosse a maneira. Aí esse cara de cabelo branco aí provavelmente é o pai da Selha, porque ele tava chamando ela de filha. E bom, um tempo depois, na casa do Prota, a Tang tava tomando banho, e ela estava totalmente relaxada, falando que a vida é aquilo, só que ela não entendeu como raios ela foi parar ali. E agora, voltando pro lado do Prota, ele estava sentado numa pedra, meio que tentando fazer aquele negócio de respiração. Contudo, como não tava indo muito pra frente, ele já tava ficando desanimado. É tipo assim, pelo menos de alguma forma, se eu for olhar pro lado bom, ele conseguiu um lugar pra viver. Só que como raios ele iria se tornar um mestre? Porque ele já tinha tentado de tudo, mas ele não sentia nenhum fluxo de energia rodando pelo seu corpo. E ele queria entender o que o restante das pessoas tinham que ele não tinha. Será que ele tava amaldiçoado pra não conseguir se tornar forte, alguma coisa assim? E justo nesse momento, a Tang falou que não sabe de nada disso. E obviamente o Prota assustou que ela tava ali, né? Porque supostamente ela deveria estar trabalhando. Contudo, ela declarou que pessoas grandes não precisam se preocupar com coisas pequenas. Só que o Prota sabia que na verdade ela conseguiu escapar do serviço de alguma maneira. De qualquer forma, a Tang tava ali pra perguntar para o Prota se ele sabia alguma fraqueza da Selha. E bom, a única fraqueza que o Meliante sabe é outro tipo de fraqueza, o que rapidamente fez ele perceber que ele não sabia. E ele queria entender do porquê que a Tang tava perguntando aquilo, né? E então ela respondeu que tinha percebido algo, que ao contrário dos rumores que circulavam, ela sabia que nenhum dos dois gostavam de nenhum Hanky Panky, alguma coisa assim, que eu não faço a mínima ideia do que seja. Mas deve ser alguma coisa relacionada a casal, né? Porque o Prota começou a corar, mas basicamente o objetivo atual da Tang era derrotar a maldita espada do Sol e da Lua. E ela tinha ido até ali para se vingar dela, né? E ela apenas estava fazendo tudo aquilo que ela estava fazendo para conhecer o seu inimigo, pois só assim ela iria conseguir derrotá-la. Por isso que ela tava perguntando para o Prota se ele sabia de alguma fraqueza, né? Pra ela dar uma, sei lá, adiantada nesse trampo que ela tá fazendo. E bom, o Prota falou que não sabia, e pelo jeito que ela tava gritando ali, tinha algumas coisas que ela falou que eu não entendi bolhufas nenhuma, mas basicamente ela tava meio que se declarando ao Prota, ou dava a parecer que era isso. De qualquer forma, um tempinho depois, eles foram dar uma olhada na Selha, pra meio que tentar encontrar, né, uma fraqueza dela. E a Tang perguntou pro Prota o que raios ele tava fazendo ali, né, já que esse era o serviço dela, ou pelo menos esse era o objetivo dela. E o Prota só respondeu que como a Tang era uma idiota, ele precisava dar um jeito, ou melhor, internamente ele refletiu que na verdade, Vojigo, que ele também tava meio curioso sobre o segredo por trás da força da Selha, já que ela era uma sucessora direto da geração anterior, chamada de a maior sob o céu. E como ela era forte pra uma pega, será que ela treinava secretamente? E talvez esse fosse o segredo, né, pra se tornar um mestre. Contudo, pelo que o Prota tava vendo, ela só tava fazendo compra e indo pra casa. Nisso, a Tang falou que o Prota era muito besta, pois ela já tinha antecipado isso e contratou algumas pessoas. E o Prota perguntou com que dinheiro ela fez isso, e ela na cara dura respondeu que tinha roubado. E adivinha quem era o dono do dinheiro? Ninguém menos que o dono da pousada, coitado. Mas bom, o Prota perguntou o que exatamente ela fez com o dinheiro. Ela falou que não foi nada de importante, apenas contratou um assassino. Aí os dois já começaram a brigar um com o outro, e justo nesse instante, no caminho da Selha, uma pessoa apareceu. E a Tang comentou que, segundo o que ela tinha ouvido,
esse assassino era muito bonito e bem conhecido. E diziam até que ele cortou um relâmpago ao meio com a sua espada. E eu acho que não é essa pessoa não, porque a pessoa que cruzou o caminho da Selha é aquele velhote de antes que meio que deu conselho pro Prota, só que tava falando com a árvore. Contudo, eu acho que não era ele não, porque ele simplesmente começou a rir e conversar com a Selha. Ou era o que eu pensava, né? Porque no momento seguinte a Selha simplesmente grudou no pescoço do velho. E um tempinho depois, tanto a Tang quanto o velhote foi enterrado no chão. Enquanto isso, o Prota questionou a Selha se ela não treinava. E a Selha concordou que, além daquele treinamento interno que ela fazia com o Prota, ela não fazia mais nada, já que ela não queria desperdiçar nem um pouco do seu tempo além do Prota. Diante disso, o Prota falou que se ela continuasse fazendo isso, as habilidades dela iriam piorar, né? E ela concordou. Contudo, isso foi um choque pra todo mundo ali, já que um artista marcial, literalmente é chamado de artista marcial, porque ele vive a sua vida inteira correndo atrás de ser o mais forte. Nisso, a Selha calou a boca dos dois e comentou que as artes marciais não são nada de especial, pois o objetivo dela sempre foi só apenas uma coisa. E ouvindo isso, o Prota ficou meio que chocado, né? Porque ele tava se esforçando que nem louco pra nem sequer chegar no nível da Selha, com ela literalmente piorando as artes marciais e nem tá fazendo nada. Só que neste momento, interrompendo os pensamentos do Prota, aquele velhote senil de antes perguntou para ele por que ele não tentava o Jindoin, pois ele não era apenas benéfico para quem estava recebendo, mas também para quem estava realizando isso, porque isso ajudava a manter o controle interno da energia. Claro, é uma técnica muito difícil, né? Então não seria muito melhor o Prota fazer isso ou em vez de nada? E também não tinha nenhum movimento específico, nem hora ou nem lugar, era só tentar mesmo. E nisso a Selha, meio com um sorrisinho safado, perguntou pro Prota se ele queria tentar fazer isso. E o velhote, vendo a conversa meio estranha deles, perguntou que diabos eles estavam conversando, porque não é dessa técnica que ele tava falando não. E a Tang apenas falou pro velho ignorar isso daí. Mas bom, um tempo depois, o Prota começou a fazer esse Jindoin, que consistia em, basicamente, a Selha meio que circular energia interna para o Prota. E no momento em que a Selha começou essa técnica, o Prota começou a sentir algo, a energia familiar e calorosa da Selha, que estava lentamente entrando no seu corpo. E ele também fez um comentário que outra coisa quente também que eles já sentiam da Selha, mas é bom nem entrar nesse assunto. Mas bom, aquela energia interna era verdadeira maestria. E o Prota estava sentindo que estava a quase um passo de finalmente alcançá-la. Porém, quando ele estava a apenas um passo de consegui-la, tanto o velhote quanto a Selha sentiu algo. E no mundo mental do Prota, um homem vestido de preto, assim como ele, declarou que ainda não era o momento. E assim, a energia interna da Selha que estava circulando pelo corpo do Prota simplesmente evaporou. E o Prota estava muito chocado, porque aquele homem que estava no seu mundo interno era ninguém menos que o mestre do Prota. Nisso, a Selha meio que tentou consolar o Prota, né? Só que ele simplesmente se virou para ela e falou que finalmente tinha conseguido. O que rapidamente bugou a Selha, porque claramente não deu certo. E o Prota continuou dizendo que era grata a Selha por ter finalmente conseguido, e antes que ele esquecesse daquele sentimento, ele iria treinar mais um pouco. Por isso, ela poderia voltar antes dele. E assim, o Prota simplesmente foi embora. E um pouco longe dali, o Prota estava lamentando, né? Porque ele estava tão perto de finalmente conseguir e simplesmente não deu certo. Algo parecendo uma escuridão meio que bloqueou toda a energia interna. E é claro que o Prota ficou muito revoltado, porque ele finalmente iria começar a virar um mestre. Daí ele começou a socar a árvore pra uma pega, ao ponto dos punhos dele começar a sangrar. E ele estava se perguntando por que diabos ele não conseguia mudar. Porque se ele continuasse desse jeito, ele realmente seria apenas uma pessoa patética. E neste momento, um homem apareceu por detrás do Prota, falando que, pelo menos, ele sabia muito bem do seu próprio lugar. E olhando pra trás, o Prota ficou muito assustado e declarou que aquele homem em sua frente era o mestre Baek Seok. E o Baek Seok, que era o chefe da família Baek, falou que já tinha se passado 10 anos desde aquele dia. E no instante que o Prota ia perguntar o que ele estava fazendo ali, o Baek Seok simplesmente estalou os seus dedos, declarando ao Prota que quando ele se encontrava com seu mestre, ele deveria baixar a sua cabeça primeiro. E nesse instante, um homem apareceu por detrás do Prota e simplesmente o encurralou. Então, Baek Seok continuou dizendo que com certeza os rumores eram bem infundados, pois segundo o que ele ouviu, aquele escravo insignificante tentou se agarrar àquela coisa e tornar-se um mestre. E o Prota tava perguntando, né, o que diabos ele tava fazendo. E o Baek Seok ficou meio em dúvida, né, perguntando se por algum acaso ele não ia se libertar daquilo. Mas provavelmente não, já que ele apenas espalhava falsos rumores, pois toda vez que algo de ruim acontecia, ele simplesmente rastejava para aquela coisa. De qualquer forma, pelo menos ele seria misericordioso com o Prota, pois ele era a fraqueza
fraqueza dela. E agora voltando pro lado da Cell-Ha, ela tava totalmente desolada, o que bugou a cabeça da Tang, né, porque até pouco tempo atrás ela tava falando aqueles negócios meio safado, e nesse instante uma pessoa apareceu, cumprimentando a Cell-Ha, falando que faziam bastante tempo que eles não se viam, e ele perguntou se ela se lembrava dele, e com ódio no coração, a Cell-Ha falou que não e simplesmente mandou o cara embora. Aí o carinha ficou meio triste, né, porque ela não se lembrava dele. Então ele se apresentou como Dojin, o gerente geral do clã Baek, e ele estava ali em nome do Sr. Baek Seok para levá-la de volta para casa. E a Cell-Ha perguntou quem raios era esse cara, e o Dojin falou que é literalmente o pai da Cell-Ha. E cara, eu acho que ela tipo gosta tanto do Prota que ela esqueceu literalmente do próprio pai. E vendo isso, o Dojin ficou muito pistola, né, porque quem faria isso, literalmente esquecer o próprio pai? De qualquer forma, o Baek Seok tinha enviado várias e várias cartas para ela, chamando ela de volta para casa, e ela nem sequer respondeu uma única vez. E como ele finalmente tinha perdido a paciência, ele enviou o Dojin até ali. E a Cell-Ha falou que sim, ela realmente estava recebendo bastante carta. Contudo, como ela não sabia quem era o remetente, ela simplesmente usou como lenha. E nesse momento o incrível aconteceu. A Tang começou a dar um sermão na Cell-Ha, falando que ela era muito idiota, porque tipo assim, se era várias e várias cartas chegando, ela deveria pelo menos ter aberto uma, né? Mas deixando isso daí de lado, a Cell-Ha apenas mandou o Dojin voltar para trás, pois o lugar dela é ao lado do Prota. E nesse instante o Dojin falou que não iria fazer isso, pois ele utilizaria qualquer método para trazer ela de volta. E aquele pequeno escravo de qual ela tanto gostava já tinha sido espancado ao ponto de nem ser reconhecido pelo rosto. E provavelmente eles embrulharam o corpo dele e jogaram numa carruagem qualquer por aí. E obviamente a Cell-Ha começou a ficar pistola, enquanto o Dojin declarou que sabia que o Prota era a fraqueza dela. E antes que o Dojin continuasse falando mais bosta, a Cell-Ha já grudou no pescoço dele, declarando que se o único fio de cabelo do Prota cair da sua cabeça, todo mundo do clã Baek iria morrer. E neste momento, aquele velhote senil falou para Cell-Ha parar, pois o Prota já tinha sido tomado como refém. E caso a Cell-Ha matasse o Dojin, as coisas só iriam piorar. Então qual era o mais importante para ela? A vingança ou a vida do seu noivo? E depois de pensar um pouco, a Cell-Ha jogou o Dojin para o lado e pediu encarecidamente para ele levá-la até onde o Prota estava. E claro que tinha que ser imediatamente. E agora já do lado do Prota, ele estava em uma lembrança de quando ele tinha conhecido a Cell-Ha pela primeira vez. E ele tinha declarado que seria o escravo dela a partir daquele dia. E nesse momento, enquanto se lembrava disso, o Prota acordou. Contudo, a visão dele já não foi muito boa, porque se ele não tinha morrido, agora ele vai morrer. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Se vocês querem a continuação dessa belíssima obra, comenta aí, foice, né, porque agora o Prota tá na foice da morte e na foice do carinha ali, que tá quase pra matar ele. Ah, eu também dei uma enrolada pra trazer o vídeo, porque, o que nem eu te disse, eu tô ainda em mudança, né, então tá meio difícil ainda, tô terminando de organizar as coisas. Mas creio que essa semana já vai começar a sair vídeo pra uma pega. De qualquer forma, já enrolei bastante, vai pro próximo vídeo. Ah, e não se esquece de se inscrever e hypar, né, pra ajudar nós aí. Vai lá pro próximo vídeo, que tá tão bom quanto esse.